Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Luke. Aqui é o Gustavo Bosch. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, todo mundo, sejam bem-vindos ao mais um episódio do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem, você ia falar o número do episódio, eu não sabia ele, aí você deu uma improvisada. Merda. Eu tenho quase certeza que é o 109. É o 189 ou 190? 200 não, já, né? 200, desculpa, cara, já é muito já episódio. Tá bem certo que eu até entendo do negócio. Eu acho que é 250. Tá chegando a 250 só, na verdade. Ai, cara, esquece. Tem a mínima. Eu tenho quase certeza que é 190. 229, Judeu. 229, ok, eu tô muito errado. Nada disso importa. O importante é que a gente está aqui pra um mangá enquadrado, né? O que é um mangá enquadrado, pra quem não sabe, Estranho? Mangá enquadrado é quando a gente faz o que todo mundo gostaria de fazer, mas blogs e vlogs e etc. não pode fazer, porque eles não querem perder público, quer falar com spoilers de uma história, né? Então, você quer fazer uma... Normalmente os sites gostam de fazer uma review, assim, conhece essa história e tal. Não, a gente não quer fazer isso aqui nesse programa. Nesse programa a gente quer falar sobre uma obra do começo ao fim, com spoilers, liberado, com pessoas que leram também. Exato, leram, possivelmente releram, né? Talvez vários aqui, eu imagino que releram o mangá, que eu não sei porque eu tô fazendo mistério, mas é o bendito do Sengoku Yoko, né? A obra do mangaka Shodó, do mangá ao quadrado, que é o... Como é que é o nome dele? Satoshi Mizukami. Grande Shodó. Grande Shodó, grande querido. Satoshi Mizukami, né? Essa é a terceira obra que a gente vai fazer o mangá enquadrado dele, né? Já fizemos de Hoshino Samidare, Spirit Circle e agora estamos fechando a trilogia dos clássicos dele, né? É, exato. As três obras que são relevantes dele. Por enquanto. Esse cara tá vindo aí, hein? Quem sabe no futuro a gente não faz... Tá vindo, né? Vai ter anime dele, vai ter... Cara, esse cara tá com tudo agora. Só um pouquinho assim de background. Sengoku Yoko foi a obra mais recente que vocês leram, do Satoshi Mizukami. Vocês estão relendo agora. Como foi que vocês acompanharam? Começa aí você, Estranho. Eu li Sengoku Yoko quando a gente foi fazer a mangagrafia do Satoshi Mizukami, né? Foi um momento... Normalmente é um momento onde eu vou atrás das obras que eu não tinha lido daquele autor. Na época eu li mais ou menos uns 10 volumes, de 8 a 10 volumes. Aí na época, como tava muito à frente o scan, eu larguei ali e falei, um dia eu volto, e aí eu não voltei. Voltei pra esse podcast só. Ok. Acontece. Então é uma releitura até o 10 e dali pra frente é uma nova leitura pra mim. E você, Bocha? Foi o mais recente que eu li, sim. Que eu li meio que junto de Spirit Circle, né, por um bom tempo. Só que aí as scans demoraram pra continuar e aí eu fiquei um bom tempo sem ler. Então eu fui pegar só quando já tinha terminado. Aí eu tinha uns 7 volumes pra ler de uma vez. E você, Luke? Eu li no final do ano passado, bem no finalzinho, já tava completo. Ainda bem. Não tive que passar por isso que aparentemente todos vocês passaram de desistir dos scans. E acho que por isso que eu pensei, porra, ninguém fala desse mangá. As pessoas precisam falar desse mangá, porque ele é ótimo. E aí eu sugeri pra existir esse podcast. E aqui estamos. Esse podcast é um pitch. Recomendação sua, é um pitch seu mesmo, né? Eu fiquei meio, será que a gente vai fazer? Mas aí você e mais uma galera no Twitter me falou, cara, é porque... E já contando aqui minha história, é porque você acompanhou Sengoku Yoko, é por isso que você não gosta. E já adiantando aqui minha impressão inicial, acho que o pessoal tem razão. Sengoku Yoko, pra mim, pelo menos isso é relevante, foi um dos piores mangás pra se acompanhar que eu já acompanhei na internet. Comecei quando tinha, sei lá, acho que uns 8 volumes já escaneados, aí eu li numa tacada só. E aí ele parou. E aí ele lançava um capítulo a cada, sei lá, 3 meses, sabe? Ele ficou assim por uns 4, acho que 5 anos talvez até, e aí do nada ele, não, e agora tem tudo aqui. E aí, tipo, mas não foi tudo de uma vez. Ele lançava, sei lá, uns 2 volumes, aí parava um tempo pra caralho, aí lançava um capítulo, e aí parava tempo pra caralho, aí lançava tudo de uma vez. E, nossa, foi muito ruim acompanhar, e toda vez eu já esquecia boa parte do contexto. Então essa releitura foi muito boa pra mim, definitivamente. Imagino que o Bocha deve ter tido a mesma experiência. Assim, de acompanhar foi sofrível, justamente por isso, porque às vezes parava em uns momentos muito bons, tipo...
Nossa, como foi frustrante. Mas vamos comentar de Sengoku Yoko agora então, pra valer. O mangá, acho que dá pra dividir ele em 3 grandes atos. Basicamente é assim que ele é dividido. Isso, meio e fim. Como é um mangá bem comprido, 17 volumes, acho que a gente pode nem seguir cronologicamente, mas comentar cada um dos atos em partes, grandes momentos, o que vocês acharam da releitura, aspectos interessantes, enfim. Que nem eu já iniciando aqui a conversa, o primeiro ato é revendo agora pra mim, conhecendo o Satoshi Mizukami e ele ser, pra mim, pelo menos na minha ideia, esse cara que planeja muito. Quando eu li pela primeira vez eu não senti muito essa questão de planejamento da parte dele, mas relendo esse primeiro ato, realmente dá pra ver como ele planta muita coisa ali dentro. Vocês tiveram essa impressão? Eu acho que um pouco de planejamento, um pouco de vou deixar essa ponta aqui e depois eu vejo o que eu faço com ela. Que eu acho que é o que mais tem, na verdade, né? Ele mais pra frente a gente vai falar sobre fechamentos e tal, mas esse primeiro ato é onde ele começa a abrir ponta pra todas as direções possíveis, né? Então, tem o Jinka com a Tama, aí aparece o Shinsuke, aí vem a Shakugan, aí aparece os monges, aí dos monges aparece o Senya, e dos monges aparece o líder dos monges, e aí aparece o tribo do Void, sabe? Tipo, ele vai jogando coisa. E assim, acaba sendo interessante depois quando ele reaproveita, mas nesse começo ele dos 3 atos, eu acho que ele é o mais, entre aspas, frenético, porque ele é o que tem mais coisa, mas ao mesmo tempo ele não é muito rápido. Isso depois eu quero falar da velocidade de Sengoku Yoko de forma geral, mas eu acho que dos 3 atos ele é o que mais joga coisa e aí depois a gente vê. O começo de Sengoku Yoko é definitivamente muito estranho. Antes de chegar, sei lá, na parte final do primeiro ato, sabe, os primeiros 2, 3 volumes, ele parece que meio que você não sabe pra onde tá indo. O mangá parece que só tá realmente só mostrando coisa e acontecendo coisa. Você tem um objetivo, mas você não sabe o que o mangá tá fazendo ainda. Ele tem um objetivo meio abstrato, na verdade, né? Porque partindo do pressuposto que ele meio que é um Battle Shonen, né? A gente sabe que historicamente o Satoshi Mizukami, ele até gosta do gênero, mas ele faz do jeito dele, e Sengoku Yoko aqui não é diferente, ele é meio que mas não é ao mesmo tempo, né? Ele leva por outros caminhos, mas sabendo que é por esse lado que ele suga um pouco do Battle Shonen, eu acho interessante, talvez complicado, e eu acho que cada um vai ter sua opinião, que ele é meio vago no que ele tá tentando fazer mesmo. Então, tipo, ele não tem os personagens principais, que é a Tama, nesse primeiro momento, né, o Jinka e a Tama, não tem um objetivo claro, sabe? Tipo, eles estão vagando, e é isso, sabe? Vamos andando aí. Tanto que os passos que vão determinar ao longo desse ato, como, por exemplo, vamos enfrentar os monges e tal, isso surge no mangá, sabe? Tipo, não é uma vontade não é premissa isso, né? Não é a premissa. Talvez por isso que o começo, ele talvez seja até um pouco, eu quero a opinião de vocês, talvez seja um pouco devagar até demais pra te prender na história. Não, eu concordo. Inclusive, eu já tinha começado a ler Sengoku Yoko muito tempo antes. Eu tinha parado uns 3 volumes. Eu tava gostando, mas não tinha essa motivação pra prosseguir de fato. Relendo, eu aprecio muito mais esse começo, porque você vê as temáticas que o Mizukami já tava querendo trabalhar desde sempre em Sengoku Yoko. Mas ele é difícil de você passar pra chegar no final do primeiro ato. Eu, por outro lado, não concordo, porque no 5º capítulo eu já tava gostando pra caramba do mangá, porque pra mim ele é muito específico no comecinho, sendo os personagens, eles são divertidos, tem toda uma gaminha de coisa, de gracinha que o Mizukami gosta de fazer. Não, eu definitivamente não tava achando ruim, longe disso. Ele criou uma atmosfera muito legal. E eu gosto da parte das lutas também, as lutas eram bem feitas ali. A gente precisa comentar disso, especialmente porque comentar logo que a arte do Mizukami, eu não sei o que aconteceu nesse mangá, mas tá em outro nível em comparação ao resto da mangagrafia dele. Aqui ele, eu acho que o Bocha, eu concordo com o que você disse sobre as lutas serem interessantes, que talvez seja a parte que mais me chamou a atenção, porque ele realmente tá fazendo umas lutas e uns conceitos até bem diferentes, assim, e eu acho que isso acaba prendendo bastante atenção, mais do que a história, principalmente nesse começo, o que é talvez o extremo oposto do que foi Hoshino Sumidare, né, o Lucifer Martelo, que era o Battle Shonen que foda-se a parte do Battle, sabe, eu queria saber do resto. É verdade. O design dos monstros era meio, os poderes principalmente era super qualquer coisa em Hoshino Sumidare, e aqui, pô, você tem vontade, sabe, é super
super interessante toda vez que o Jinka, né, que é o cara lá, ganha uma cauda nova, você, eita porra, caralho, então e agora? Sabe o que vai ser agora? Você aquela tá arte bem, rabiscada do Mizukami dava um impacto tão grande pra cada poder, né? Você, tipo, sentia a força de cada coisa, cada golpe. E ele faz uma coisa que ele faz também em Hoshimi no Samidare, e que eu acho que colabora um pouco pro ritmo da história, dizer que é frenético, entre aspas, novamente, esse começo, que é... Ele não explica porra nenhuma, sabe? E aí esses caras viram monstro. É como, né? Ele vira monstro, sabe? E aí ele tem essas caudas aqui, mas como funciona isso? Ele tem essas caudas, sabe? Tipo, o sistema de poder do Okoyoko é a coisa menos explicada que eu já vi em um Battle Shonen. Eu não me incomoda com isso, mas é realmente muito pouco explicado. Você só aceita. Funciona porque tá tudo dentro do tom daquele universo. Mas você não entende como nenhuma coisa acontece. Não existe um grande sistema de poderes, né? Existe um tom. É isso que você falou. Existe um feeling de como funciona a magia, os monstros, etc. nesse mundo. Algo que é, inclusive, só um feeling que é só aumentado por você conhecer Spirit Circle e até o próprio Hoshimi Samidare e meio que esse Mizukami-verse, sabe? Relendo essa obra, eu senti muito, principalmente quando chega mais perto do final e você entende mais da tribo lá, esse feeling do que é um mangá dentro do universo desse mangaka vem muito mais forte. Tribo do vazio? Tribo do vazio lá, qualquer coisa. Mas uma coisa que você comentou estranha que ressoa bastante pra mim nesse primeiro ato de Sengoku Yoka é essa ideia de ele puxar muito de ser um Battle Shonen e de não querer desconstruir, mas querer brincar um pouco com os conceitos, porque, sei lá, por exemplo, uma coisa que ele fez logo de cara e que talvez se inspirou de um mangá favorito seu, que é Hoshieng, essa ideia de que eles têm um objetivo, mas tem que fazer uma puta invasão no negócio lá, mas bora lá só tentar fazer e ver o que dá. Vamos lá encarar o final boss que a gente achava que seria, né, naquele começo do mangá, ver o que dá. E eles levam uma porrada completa, sabe? Do castelo lá. Sim. Ele chega lá, porque eu quero virar um demônio e ele tem os planos, bora lá massacrar todo mundo e tem esse cara boss final, vamos ver, vai. Eu lembro de você comentando disso e eu nunca tinha parado pra me dar conta que é realmente isso que eles fazem, né? Eles estão indo direto pro objetivo deles, porque o mangá faz isso parecer uma coisa tão natural, sabe? Ele não, o Mizukami não faz, olha aqui que absurdo, o que eu tô desconstruindo, é só a progressão. Até porque, na verdade, isso acaba sendo o evento instigador pra todo o resto, né? Eles começam a ser caçados e enfrentar os outros 4 generais e tudo mais. E isso, pra mim, no final das contas, é o aspecto mais impressionante desse mangá no geral, sabe? Porque você comentou aí, estranho, que ele é bem frenético. E ele é frenético porque, porra, ele tem umas pausas, mas praticamente toda ação leva a outra nesse mangá. Eles vão lá invadir, é porque eles vão lá invadir que os caras vão lá e tentam perseguir eles vão conhecendo os caras, e porque ele conheceu o cara, o dragão segue ele, a gente conhece todos os personagens e tal, e eu achei que esse mangá, ele tem pausas, não é completamente frenético, mas achei que ele foi muito bem de fazer uma ação levar a outra. Sim, e muito naturalmente, né, principalmente porque aqui nesse começo, como ele tá estabelecendo bastante universo, personagens que no final vão ser centrais, né, nas outras partes e um monte de personagens, na verdade, então ele ligando uma coisa na outra, ele permite tudo se expandir pra todas as direções e todas as direções ainda fazerem parte do grande arco da história, sabe? Então, ele trazer, por exemplo, o Shinsuke, que é um cara foda-se, e depois esse cara evoluir pra uma outra coisa, e essa coisa no final fazer a volta toda e voltar pro começo, sabe? A própria Tama, que também desaparece um tempo, o Jinka, que vira o final boss de verdade. Tudo tá ramificando do mesmo ponto, e isso permite que a história siga pra todas essas direções ao mesmo tempo, ser coesa, e depois poder fechar junto, sabe? Você falou essa palavra expansivo, que eu acho que combina muito com o mangá. É meio que, fixando minha opinião geral aqui, acho que essa expansividade é meio que a principal qualidade e principal problema do mangá ao mesmo tempo. Porque funciona muito bem para você explorar uma quantidade de coisas que você não podia nos outros mangás do Mizukami, sabe? Era muito mais fechadinho em si. Então você tem um grupo de personagens ou um grupo de cenários que permite ele fazer mais coisas. Só que isso acaba causando a estrutura é um pouco mais estranha e tudo mais. O ritmo fica confuso em umas partes. Não é um problema grave, mas é uma escolha que ele fez pra dar mais opções aí. Ao mesmo tempo que ele tem muitos caminhos pra seguir e isso é interessante, às vezes ele escolhe seguir uns caminhos que eu falo, ok, não precisava desse caminho aqui. Mas isso aí
gente vai falar mais pra frente. Nesse primeiro ato, eu não tenho nenhuma reclamação específica. No geral, uma escolha muito boa que o Mizukami fez de dar opções. Só que, obviamente, não vai ter aquela coesão perfeita que um mangá mais curtinho e fixo tem. Até porque, no primeiro ato, principalmente, você só fica fascinado pelas aleatoriedades e esses caminhos bizarros que ele vai surgindo. Foi a ideia do Jinka virar o final boss final. Porra, era o protagonista do mangá. O que você tá fazendo, cara? Não faz sentido nenhum isso. A cena clássica que é a montanha chutando o castelo lá, que veio, parece que veio do nada isso, sabe? Nossa, aquilo é maravilhoso. Você fica fascinado pelos caminhos bizarros que ele vai tomando. A própria ideia da menina pedra lá, meio que virar uma pedra mesmo, sabe? Você, mas pra que isso, cara? Vamos ver no que vai dar, vai. Cada uma dessas coisas vai influenciando, você vê a influência que cada evento causa nos personagens, né? Como que o Shinsuke reage a isso, como que a Tama reage ao Jinka ter virado um demônio de verdade. Tudo nesse mangá você vê pessoas reagindo às outras, de forma geral. Como que as relações mudam cada pessoa do mangá inteiro. Vocês têm algum momento favorito, assim, nesse primeiro ato que vocês queiram comentar, especificamente, talvez? A Shakugan. Bom, tem mais de um. Mas vai o baixo primeiro. A Shakugan. Ok. Na verdade, eu acho que é um ponto interessante do mangá como um todo, né? Dele. Eu acho que isso a gente já elogiou quando a gente fez como que é o nome? Mangagrafia. Quando a gente fez uma mangagrafia dele, que ele é muito corajoso, né? Ele tem coragem de fazer as coisas. E eu não lembro se isso é exatamente no primeiro ato, agora eu tô confuso. Mas que a Shakugan, quando ela se transforma em pedra. Sim, sim, no primeiro ato. Você acha essa uma decisão corajosa, né? Eu acho bem corajosa, porque, ela já estava ali no grupinho e tal, e aí você vê e de repente ela se torna, vai lá e vira pedra. E aí, todo mundo fica chocado. Acaba virando o tom. Eu acho que a morte dela vira o tom um pouco da história, né? Que ainda tava essa coisa meio aventuresca, meio Battle Shonen, e aqui nesse ponto falou, ok, as coisas podem ser um pouco diferentes do que a gente tava pensando. Logo depois ele joga o primeiro time skip também, que é uma coisa que você não esperaria. Um pouquinho depois dela virar. Depois da Shakugan, eles estão indo direto pra batalha final, o final do primeiro ato. Mas eu nunca tinha pensado nessa como uma decisão corajosa, mas eu concordo com você, Bocha, porque realmente ela era tão intrínseca na dinâmica daqueles 4 personagens no começo, principalmente porque o próprio mangá vendia essa ideia de que é um humano que odeia demônios, essa demônia que não sei o que, é o demônio, e tem essa menina tem essa menina pedra que tá meio no meio, ela meio humano, meio demônio, não sei o que, sabe? Quando ela morre, acaba completamente a dinâmica daqueles personagens, principalmente pro Shinsuke lá, que vira esse cara emburrado e só deixa de virar emburrado lá na porra do final do terceiro ato, né? Não, ele muda um pouco já no segundo. Um pouco diferente. Um pouco. Mas eu acho que Quer dizer, não, ele não é. Isso, pode falar. Eu acho que nesse ponto, ele meio que essa morte da Shakugan, é Shakugan o nome dela? Shakugan, né? Shakugan é o nome dos dois, Shakoyako é o nome dela, Kagan é o nome do demônio. Kagan, isso aí. Na morte dela, é meio que um ponto que muda um pouco a dinâmica da história, que eu falei, muda um pouco o tom, mas eu acho que também muda um pouco da dinâmica, porque até ali a gente tava vendo essa construção do Jinka meio gradual, né? O Jinka com a Tama, nessa coisa de a Tama, eu quero ensinar você a gostar de humanos, e aí o Jinka aos poucos mostrando que ele até que se importa um pouquinho com as pessoas, sabe? Até, né? Bem de leve. Então tava tendo uma construção bem devagar. E aí, quando morre a Shakugan, dali pra frente passa a ser a forma final do mangá, que é ação e reação. Ação e consequência, sabe? Acontece uma coisa e aí tem uma mudança instantânea daquele acontecimento, sabe? Dali pra frente vai ser só isso o mangá. Tem um acontecimento pesado e já muda bastante. O que muda com esse acontecimento, sabe? É bem direto. Então, eu acho que aí ele, a partir dessa morte, ele entra no ritmo que é essa Engoku Yoko dali pra frente. Antes disso, ele é meio que uma construção de leve, que talvez vá a isso, mas aí acontece isso. Não, beleza, agora esse é o mangá. Eu acho que talvez seja o Mizukami achando o tom dele da história ao longo do mangá, sabe? Enquanto ele escrevia. Concordo com você. Até mais do que o cenário pros próprios personagens. Daqui pra frente, toda vez que tiver uma morte, ou se ela tiver algum acontecimento grande, personagens têm reações instantâneas pra isso, né? O que, parando pra pensar, eu pensei nisso também quando eu reli esse primeiro ato, poderia ser meio ruim, sabe? Principalmente o Shinsuke ali, eu achei um pouquinho esquisito quão rápido foi a mudança dele, sabe? Pra esse cara mal-humorado e tal, mas como acaba sendo uma constante
bastante no mangá, acaba criando esse tom específico e acaba fluindo bem, eu acho. É que no final ele já era meio que... Tipo, ele já tinha essa raiva da organização dos monges lá, porque ele era um qualquer que pegou o nome samurai porque ele pensava que poder era a única coisa que importava, etc. Então ele viu, tipo... Ele tinha com o costume de ser usado, ele viu a Shakugan ser usado também. Quando ela morre nas mãos dele, foi meio que só o que estourou de vez essa faceta da personalidade que tava lá. Você, Luke, manda um momento específico aí desse primeiro ato que você adora. Pra mim, a parte da Shakugan virando pedra é muito importante. Eu gosto de como o Mizukami tem uns motifs dele e o nascimento de gêmeos como uma coisa, conclusão dramática é um deles. Eu acho divertido. Eu não tinha parado pra pensar nisso. O outro motivo é que o Mizukami adora fazer clímax em céu aberto. Em Samidari tem, obviamente, e no Sengoku Yoko tem uns 3. Tem. E eu percebi que ele adora essas coisas. Mas no geral, eu acho que o final do ato com a Tama indo atrás do Jinka e se confessando pra ele, falando que quer se casar com ele e tudo mais, eu acho muito bonito aquela página no final deles no ar, que é o que finaliza de fato o primeiro ato. E eu gosto muito desse final em si, porque você vê como é a conclusão de tudo que os personagens estavam passando até lá, né? Aquela loucura do Shinsuke, a vontade do Jinka de virar o demônio, e como deu tudo meio errado. A jornada, tipo, deu errado. Mas você vê que era o caminho que os personagens estavam indo daquele jeito mesmo. Era meio inevitável. É engraçado, porque até analisando... Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas até analisando como que é essa brincadeira do Mizukami com o Shonen e tropes do Shonen. Você vê que tinha esses dois protagonistas, né? O Shinsuke e o Jinka. E o sonho dos dois era... Um quer virar demônio e outro quer ter revanche, ganhar poder, sabe? Os dois alcançam esse sonho no final e só dá merda, sabe? Isso. Só dá merda. Pra terminar, o Estranho falou um negócio de ação e consequência, e eu acho que isso resume muito o mangá pra mim, que a principal temática dele que eu vejo, já pra ser base do resto que eu vou comentar, é a influência que as pessoas têm nas outras. Você vê que cada mudança grande de personagem, você tem uma ligação direta com um personagem inspirando um ao outro, mudando o ponto de vista. Samidare tinha um pouco disso, mas tinha aquele tom coming of age, sabe, adultos inspirando as crianças e tudo mais. Nesse é uma coisa um pouco mais lateral. Você vê, tipo, essa rede de ligações que o mangá vai construindo pouco a pouco. Até algo mais vago, ou sei lá, mais aberto do que amizade, sabe? É só um negócio de, tipo, de relação humana, sabe? Não é nem sempre positivo, quer dizer, necessariamente, só puxando pro finalzinho, por exemplo, como aquele demônio de nuvem vira obcecado por luta graças à luta do Mudo com o Sen e a Luna em cima, sabe? Você vê a consequência que cada pessoa tem na vida ao redor. E aí a Shakugan era basicamente o maior símbolo disso naquele mangá. Nessa primeira parte, por isso que a morte dela é tão corajosa, talvez, porque ela era, até simbolicamente, né, era meio humano, meio demônio. Era verdade. O que causava essa ligação entre todo mundo, e quando ela morre, tudo é meio perdido, eles vão pra luta sem esse eixo emocional. Faz bastante sentido. Vocês tem algum momento específico que você quer comentar? Eu gosto de forma geral dessa batalha final do primeiro arco, né, esse é um período que é mais frenético de verdade, sem aspas aqui, que é todo daquele período que eles começam a invadir, e aí, sei lá, o cara que é o líder, ele fala, eu tenho vocês 4, eram os 4 principais fodões, né, que tem aqueles 4, não lembro o termo que ele usa lá, 4 celestiais, sei lá, deve haver algum nome bosta. Algum generais. Aí fala assim, mas agora tem os 10 melhores, aí tipo, o Douren, que é o cara do tigre, ele só vai lá e bate em todo mundo, sabe? Caralho, mano, eu adoro esse personagem, esse personagem. Eu acho bem legal, ou quando tem a batalha dele contra o cara que é o dragão, que aí, tipo, é uma puta batalha do caralho, não tem como vencer, e aí ele solta uma outra cauda, e você fala, caralho, nova cauda, e aí a deusa da montanha ajuda a prender eles e tal. Todo esse período, né? Aí vai pra batalha de verdade, ele enfrenta o outro cara com a mesma técnica, só que o cara tem mais caudas, só que aí ele vai soltando cauda até não acaba mais de sair cauda, sabe? Tipo, aparece mais uma, aparece mais outra, mais outra. Tipo, vai aparecendo cauda dele na batalha, assim.
eu acho interessante como, tipo, ele pega esse trope da batalha e, tipo, já eleva ao máximo logo de cara e faz essa virada no final de ele enlouqueceu e virou vilão. Tipo, ele cresceu tanto que agora ele é quem precisa ser derrotado. Eu gosto dessa virada como um todo. É bom mesmo. É fantástico. E como a gente tá falando justamente de corajoso, e já indo até agora pro segundo ato, esse definitivamente tem algum aspecto que dá pra apontar pra esse mangá e falar, ok, parabéns. É justamente o Ginga virando o final boss, e agora a gente vai acompanhar a história desse menino aqui, né? De boa. Que é o Senya, né? Que é um menino que a gente tinha visto algumas vezes, umas poucas interações. Era tipo, caralho, esse moleque aqui parece ser, sei lá, o Gaara do mangá, sabe? O cara que tem um capeta dentro dele. Meu mesmo conceito, sabe? Esse cara que tem sentimentos e tem esses olhos estranhos aí, de quem sofreu muito e bababá. E tipo, agora ele é o protagonista. É uma virada interessante mesmo. Isso é algo que eu pensei, que nem a virada da Shakugan em pedra. Esse é um aspecto que com certeza ele só, depois eu resolvo isso. Mas a virada do Senya como protagonista, eu relendo pelo menos, eu achei que foi algo planejado, sim. Principalmente se a ideia dele logo de cara dar esse negócio de que ele tem 1000 monstros dentro dele, não é coincidência, sabe? Que o outro cara ia virar 1000 caudas. Eu achei que provavelmente é algo que ele já tinha pensado desde o começo. Esse conceito de 1000 monstros também é bem famoso, é um conceito específico da mitologia japonesa. A gente vai ver depois, mais pro final, que meio que é a construção de lendas japonesas, sabe? De forma geral. Sim. Como eles se surgiriam nesse mundo do Satoshi Mizukami. Mas eu acho que sim, é planejado de alguma forma, sim. Eu concordo. E, né, esse aspecto do mangá, esse primeiro time skip, né, que o pessoal fala, ser um dos melhores time skip da história dos mangás. Vocês apoiam isso? Vocês acham que tem verdade nisso? Apoio. Apoio totalmente. É porque não é só um time skip, como é uma mudança de foco, né, da história. Ele muda qualquer dinâmica, né, qualquer objetivo. Tipo, o mangá ele tava seguindo um rumo específico, esse rumo foi concluído de forma trágica, né, o cara atingiu o que ele queria, trágico. Só que no que ele atingiu o que queria, ele se tornou o pior monstro possível, e aí agora a história é outra, sabe? É o mesmo mundo, os mesmos personagens, só que o objetivo, a temática, as dinâmicas do mangá vão ser por outro ponto de vista. E ainda mais do que isso, é todo mundo, todos esses novos personagens que a gente tá acompanhando, lidando com a tragédia do final do primeiro ato, né? Sim, pois é. Pois é. Vai demorar pra chegar lá, mas... Sim. Inclusive, o desenvolvimento do Shinsuke, que começa a partir daí, que eu acho uma das melhores coisas do mangá. Aí nesse ponto ele acho que o Mizukami ele deve ter feito, até por um ponto de vista narrativo mesmo, de quem acompanha a obra, meteu o Shinsuke como o personagem de transição desses dois núcleos, pra não ficar muito estranho, né? Tipo, joga todo o mangá fora e aí começa um outro mangá do outro cara. Não, é o Shinsuke, ele vai se tornou o fio que ligou esses dois lados, né? Eu acho que funcionou, combinou com o objetivo combinou com a personalidade dos personagens, fez sentido narrativamente essa transição dele, do cara que tava tentando matar todos os monges, os demônios e os pra monges, ficar né? com a criança que porra, fizeram isso com essa criança, sabe? Não vou deixar ela se tornar o que eles se tornaram, etc. Eu achei interessante, sim. E até mais do que isso, o personagem dele, ele não fica não afetado por tudo que aconteceu, sabe? Não é que ele é o fio condutor e ele é igual ao que ele era antes da história, sabe? Tipo, depois de presenciar tudo aquilo, ele percebeu quão merda de verdade ele é e ele carrega esse complexo de inferioridade pro resto do mangá, né? Uma coisa que eu gostei bastante, dava pra fazer de formas diferentes, meio que porque não foi nenhuma redenção do Senya, né? Assim que se fala, como é que é? Senya, na verdade. Senya. Foi meio que rápido, sabe? Eu achei que foi interessante essa ideia de colocar ele sem as memórias e ver que ele só foi assim por causa de criação. E aí quando ele voltar às memórias, tipo, ele não vira um monstro, sabe? Eu acho que esse seria talvez até um clichê, sabe, de perca de memória e tal, sabe? Quando você reganha as memórias, você vira o último monstro do que você era antes, ou entra em super conflito com tudo que você fez e tal. E ele meio que só segue uma progressão natural.
legal. Inclusive, ele tem todo um complexo porque ele se sente mal pelo que ele fez, mas não é pelo que veio antes das memórias. É para o que ele já fez, quer dizer, que ele não fez, mas que aconteceu depois que a vila ser destruída. Ele matar o pai da menina lá. Aliás, inclusive, acho muito legal do mangá o segundo ato começar numa vila habitada por humanos e demônios em harmonia. É meio que o ideal ideológico do mangá apresentado aí. Bom, no começo, pois é. É como a existência do Seiya, ele meio que caga tudo mesmo, sabe? Ele que traz a tragédia pra aquele lugar. Sim, sim. Eu gosto como a partir daqui começa essa construção que eu acho que pro final de Sengoku Yoko como um todo é a construção do mangá, que é toda a evolução do Seiya, sabe? Eu acho que ele acaba se tornando meio que tem várias outras coisas que circundam que são importantes também, mas eu acho que a grande história de Sengoku Yoko no final era a história do Seiya, sabe? Sim, como ele ia se tornar aquele personagem no final. E eu gosto como ele não tem uma evolução linear de personalidade, sabe? Ele não é tipo, ele vai melhorando aos poucos, aí ele fica muito bom, sabe? Tipo, ele tem um caminho que ele quer seguir e fala, eu quero virar humano, e aí com os acontecimentos ele percebe, pô, não é humano que eu quero ser, e aí eu tenho que ficar em paz com os monstros dentro de mim, mas aí eu não quero lutar, mas aí eu tenho que lutar, mas aí eu tenho que lutar do meu jeito, sabe? Tipo, ele vai mudando toda hora o objetivo dele, baseado no que ele vai vivenciando, em busca do que ele considera o ideal pra ele, e eu acho que isso é um dos pontos que brilha Sengoku Yoko dessa segunda e aí terceira parte também. Ele começa falando, eu não quero mais lutar, e pronto, logo que ele chega a alguma conclusão, mas isso não dá certo muito rápido já, sabe? Isso obviamente não é a conclusão que ele tem que chegar e ele ainda vai passar por muita coisa. E é interessante como Sengoku sempre mantém principalmente nesse segundo ato, um tom meio que vivo e alegre pra tudo que tá acontecendo, sabe? Essa ideia dele não querer lutar não é algo arrastado por 2 volumes e ele entrando num super drama conflitante em volta disso. É que você falou, Luke, é resolvido rápido, e tudo que você falou é estranho também, sabe? Ele entra em conflito com aquilo, não dá certo, muda, sabe? É uma constante que vai crescendo essa personalidade dele mesmo. É muito bom, eu gosto bastante. Eu gosto bastante dessa ideia dele não querer lutar e a solução dele é fazer, tipo, da luta uma brincadeira, sabe? Quando ele encontrou o dragão lá. Sim. É verdade. Eu vou dizer, assim, no final se paga de várias formas, mas eu acho que essa pra mim talvez seja uma das passagens que eu acho mais demoradas desnecessariamente de Sengoku Yoko, que é essa passagem dele com o dragão. Eu acho que assim, ele tem um objetivo no final, só que eu acho que vai tão longe essa história que eu não sei se precisava ser desse jeito, eu não sei. Eu achei meio moroso essa passagem de, pô, o dragão vem, sequestra, e tem esse outro monstro que é o que chama o dragão, que é... Ai, nossa, vai se fuder. Puta, toda vez que ele aparece eu ficava aquele cabreiro. Dragão Noise ali, aquele demônio Noise. Isso, esse aí. Nossa, eu pensei uma coisa na releitura, porque agora que eu reli foi depois, eu senti o que vocês sentiam com o personagem de Chimera antes. Com esse cara, toda vez que ele aparecia, porque puta merda, eu não aguentava mais ele. Poxa, coitado. Não, é muito chato esse personagem. Toda vez que ele aparecia eu achava desnecessário. Poderia não ter existido esse personagem e só, não ia mudar em nada o mangá. Acho que ele serve umas coisas na batalha final e tudo mais. Ele tem uma função, tipo, logística da coisa, mas eu preferia que ele não tivesse existido. Sim, não entendo. É porque eu tô repassando aqui, lembrando de tudo que tá relacionado, porque essa parte toda, embora seja um personagem muito interessante, o imperador lá, o Shogun, ele também é um personagem que é meio barriga na história, sabe? Tipo, ele tem um papel, mas tipo, essa passagem toda, ela é tão... Parece que a história não tá avançando, que me deixou um pouco... não sei se eu queria estar lendo essa parte, sabe? Tipo, é meio conflitante pra mim. São personagens interessantes, depois tem alguns payoffs bem legais, mas toda essa passagem do, pô, e aí eles encontram o Shogun, e o Shogun é esse cara desse jeito, e aí tem o dragão, e aí tem a invasão. Eu acho esse segundo ato, talvez o ato mais chatinho de todos, assim, no final. O Shogun é foda. Tipo, em termos de acontecimento, eu acho que em termos pro Seiya, toda a parte que envolve a evolução dele é muito interessante, mas eu não sei se os acontecimentos que levam ele tão interessantes quanto a evolução dele, sabe? Sim, eu concordo que não é a coisa mais que avança a história de uma maneira mais eficiente, mas é aquilo que eu falei, é o que o mangá não vai ser tão coerente, ele vai ir pra outros caminhos. O Shogun é um personagem que eu acho fantástico, eu acho
toda essa parte dele tem valor intrínseco, sabe? Eu não me importo que não vai avançar muito tão rápido, porque eu adorei ver ele em todos os momentos que ele aparece. Não, ele é um bom personagem, ele tem ele ajuda bastante a evoluir o Senya, da forma como ele vê o mundo e tudo mais, mas, tipo, talvez não precisasse dele. Dá pra ter escrito o mangá de um jeito sem ele? Não sei. Eu não sei. Eu acho que... Tô procurando problemas na história aqui. Não, eu concordo que tem algumas barriguinhas nesse segundo ato. Que nem todo esse negócio dos outros caras que vão invadir o castelo ali e tal. Tem uma hora que arrasta um pouquinho demais aí. A ideia do dragão... Eu não lembrava na primeira parte que o dragão tentava sequestrar a menina uma vez, não conseguia, e aí ele volta e sequestra ela de qualquer jeito, sabe? Pra mim, a primeira vez é pra aparecer a Tama e tudo mais. Sim. Mas poderia ter acontecido da primeira vez isso, ter traduzido a Tama de outra forma, e é um pouquinho barriga isso. Ainda assim, eu acho que todos os acontecimentos, como eles estão meio que intrinsecamente ligados ao desenvolvimento do Senya, e principalmente eu adoro, sabe, meio que essa relação que ele vai construindo com os demônios, às vezes com demônios específicos e tal, às vezes só a ideia dessa massa de demônios que ele conversa é algo tão interessante, sabe? E as vozes que eles estão falando ali. É muito bom. É muito bom a parte dos demônios. Essa parte, se você fosse pedir, Judeu, eu não sei se você ia, mas já me adiantei, se for pedir, tipo, momentos ápice desse arco, momentos chaves desse ato, pra mim é essa conversa que tipo, ele fala, não, vamos sentar aqui e conversar, sabe? E porque os monstros não querem lutar contra o dragão, porque eles têm cagaço do dragão, etc. E aí, tipo, vem aquele primeiro que é um sininho pequenininho, e aí aí depois ele dá um soco com o formato desse pequenininho na cara do dragão. Porra, é muito bem fechado isso. É muito bom. O cara plantou esse sininho e aí o sininho virar o soco dele. É muito bom isso. Eu adoro que no começo, quando ele tá conversando com os demônios, a primeira atitude dele é tipo, vamos foder vocês são meus, eu faço parte do corpo. E ele vai conversar com o Shinsuke sobre isso e ele fala, eu conheci uma pessoa que tinha uma relação de amizade com um demônio dentro dela, que é a menina pedra, a Shakugan ali. Sim. Isso meio que é o que dá vontade dele de sentar e conversar com a galera, né? E eu gosto como uma coisa puxa a outra, sabe? Porque a Shakugan, ela tinha o contato com o demônio e aí ela aprendeu a lidar com o demônio. O Shinsuke, quando ele herda a espada, ele precisa aprender a falar com o demônio interior da espada, no caso, pra ele poder usar o poder e se entender com ele e tal. E aí, a partir dessa técnica que ele aprendeu pra poder usar a espada, pra se vingar da Shakugan, ele ensina o Senya a entrar no mundo espiritual dele pra falar com os demônios dele. E aí, tipo, mais pra frente vai ter... O Senya vai usar isso como uma técnica de luta pra parar os demônios, sabe? O tribo do Void, sabe? Tipo, eu adoro como tudo se conecta do lore do mundo, sabe? Do lore da magia, das técnicas do mundo. Eu adoro essa parte. Esse é um legal dessa história, que ela, de certa forma, é uma história meio progressiva e de melhoria, né? Ele vai sempre usando os conceitos para as pessoas lembrarem que você ajudou nesse sentido, então você também pode aprender com isso. Sim. Tem um capítulo meio aleatório no primeiro ato que a Tama tá tentando convencer uma vila a fazer tipo, eu vou fazer essa coisa boa aqui, então em troca eu só quero que vocês façam uma coisa boa pra alguém no final. Isso é meio aleatório naquele capítulo, mas é meio que o mangá acaba sendo isso o tempo inteiro, sabe? Pessoas, elas acabam indo uma em função das outras, criando essa corrente. Exato. Uma pessoa ensinando uma coisa a outra, mas bom, se tem um momento favorito pra mim desse segundo ato, que eu vou mandar o meu agora, já tá justamente relacionado a essa ideia de conversar com os demônios. É quando ele finalmente te encontra os caras lá da Vila do Void, sei lá o que, e eles entram no corpo dele, ele tem que lutar contra 5 deusas da montanha ali, e aí ele, não, cara, é só você pensar na coisa mais forte que você consegue pensar pra lutar contra essa mulher. E aí todos os demônios dentro dele viram ele, sabe? Porra, quando isso aconteceu, porra, demônios, caralho, sim, o Senya é o mais foda, é isso mesmo, porra. Caralho, eu fiquei muito empolgado, porque, sabe, meio que gratificou meio que essa relação de amizade que ele tem com os demônios. O que é incrível que o mangá conseguiu fazer isso, porque em tese são 1000 demônios, mas ele meio que conseguiu criar uma essência pra aqueles personagens, né? Sim e não, né? Porque no fim das contas ele não tá considerando a individualidade de cada demônio, ainda. Ele não vai, mas tipo, você entende que o Senya fez amizade com
últimos 1000. E em algum ponto, e mais pra frente isso vai ficar claro no terceiro ato, meio que eles todos viram o Senya, sabe? Tipo, o Senya é essa entidade com essas pessoas. Tanto que eles passam a ser representados como aqueles bichinhos de mãozinha, assim, rezando, né? Sim, É muito bom. Se bem que eu vou falar que eu acho que é um pouquinho de oportunidade desperdiçada assim, Bocha, porque eu queria que tivesse um pouquinho mais da ideia, que nem o sininho virou a mão dele ali, sabe? Eu achei que poderia ter criado mais relações. Ele até chegou a mostrar uns designs de alguns demônios ali, e eles poderiam ter virado ataque deles, esse tipo de coisa, até o momento em que ele virou uma entidade só com as mãos. Sim, mas ok, de certa forma. Porque a imagem da figura de várias mãos também tem relação com Buda, né? Então ele... Sim, sem dúvida. Tem algum momento aí que você quer comentar, Luke? Tá, antes de eu falar do meu momento favorito, eu acho que a gente tem que falar que esse segundo ato é o momento que tem aquela página que todo mundo usa 7 pra vender páginas. Sengoku Yoko. Aquela septúpula, né? Sei lá quantas são, mas enfim, essa aí. Que é maravilhosa. Esse é o meu momento favorito, essa página. Mas Não é meu momento favorito. É meio qualquer mas... coisa no final das contas, né? É mais impactante sem ser... Essa página é muito foda. Sim, É da hora, mas tipo, eu lendo o mangá, tinha momentos melhores pra ter essa página do que... Inclusive vai ter um mais pra frente. Vai ter um inclusive que eu ele acho que tem de faz novo 4, num né? excelente momento. É 4, né? Não sei, só parecia só 4 5, pra mim. são Eu não 5. sei, eu Cinco, não sei. ok. Eu realmente não sei, eu não consigo fazer essa conta. Mas momentos favoritos pra mim é... A partir desse momento do mangá vai ser tudo envolvendo o Shinsuke e nessa parte específica o Shogun. Que tudo que eles ensinam pro Senya e como eles mudam o Senya. O Shinsuke ensina ele a fazer a interferência espiritual. O herda a espada do espadachim lá, aprende com o Shogun também. Você vê a evolução dele pouco a pouco. E tudo que... ele começando a, tipo, ser essa ligação com os demônios graças a Shakugan. Você vê a influência dela e da Tama em tudo que ele tá fazendo, tudo a partir dali. E o Shogun, que é esse personagem que vai ensinar toda essa coisa pro Senya, ele vai ficar, tipo, tão presente no Senya que quando ele faz aquele... No futuro ele tá aparecendo lá no mundo espiritual dele. Sim. Ele fala, tipo, é a pessoa que fala que ele vai ser, que é só um humano, que fala pra ele levar a luta como uma brincadeira. Ele aparece tão pouco, é uma presença tão forte no mangá. É bom. Eu adoro também como o mangá não esquece que esses personagens são personagens. Eu adoro o momento que o Shogun tá ensinando. Eu não lembro nem o que ele falou, mas eu lembrei desse momento que o Shogun dá algum ensinamento muito foda ali pro Senya. Aí o Shinsuke tá vendo isso e ele entra em conflito como ele como mentor, pensando, porra, eu tinha que ter falado isso muito antes pra esse garoto, sabe? Sim, é quando o Shogun fala, você é só humano, é só um pouco mais forte que o resto. E o Shinsuke pensa, porra, eu podia ter falado isso pro Senya já, né? Porque ele não vira um personagem completamente escada, sabe? Ele não tá ali só pra fazer o Senya crescer, ele tem uns conflitos internos dele ali, sabe? Até essa ideia dele beber e tudo mais, virar um alcoólatra. Mas enfim, meu momento favorito de verdade é o Shinsuke levando o Shogun pro céu aberto, parte 2. Pra ele morrer como um pássaro, que é o que ele queria. Acho muito bonito. Nessa segunda parte o Shinsuke ainda tá aprendendo a ser uma boa pessoa, né? Então, é o momento que ele tá aprendendo. É porque ele ainda tinha... Dá pra se estabelecer o arco da raiva dele como o arco em que ele está com a espada na forma completa dela, né? E aí esse arco é quando ele perde a espada de fato, e aí ele vai mudar um pouco a personalidade dele pro terceiro ato, né? É um bom divisor mesmo. Eu gosto especialmente como o Senya recupera as memórias, lembrando que o Shinsuke já salvou ele 2 vezes. E é depois de uma tentativa de criar conflito totalmente inútil, sabe? Não, o Shinsuke é esse cara que queria matar a organização de que você fazia parte, blá blá blá. Aí ele descobre e fala que o Shinsuke fala que é verdade, tipo, foda-se. A gente se conhece, sabe que isso não vai ser um problema. É muito engraçado que num shonenzinho mais padrão, ele lutaria com o Shinsuke, e aí no meio da luta que eles descobririam e tal. E muito desse mangá se dá pra resolver uma coisa na conversa, vamos tentar conversar. E aí eles resolveram esse conflito na conversa, sabe? Toda essa coisa do Senya querer, tipo, transformar a luta numa brincadeira é meio que isso, né? Pra não ser sério, pra poderem apreciar, sabe, o valor de luta como uma coisa divertida mesmo, sem ser... Que é logo no começo, né? O que
que o Doren ensina pro Jinka e ele acaba não aprendendo, mas era a ideia que ele queria passar. Mas a própria cena, né, puxa isso dele, né, quando ele ganha as memórias de volta e tal, lembra dele. Cara, é incrivelmente conectado às coisas desse mangá no final das contas mesmo, sabe? Essa ideia de inter-relações, sim. É o que eu falei, tipo, tudo você vê uma influência direta em cada ação dos personagens, como que cada personagem foi mudado pelos outros. Alguma cena específica que a gente não comentou, Bosch? Desculpa, Luke, você queria falar mais alguma coisa? Não sei. Mas eu tava folhando aqui, eu lembrei que tem uma página dupla, no meio do nada, que é o revete ao final do mangá, que é o Senya andando numa nevasca. E eu acho que essa página só funciona na releitura, porque eu não entendo por que ela existe durante o segundo arco. Não faz sentido nenhum. É só pra... Tipo, relendo eu achei ela muito boa, porque você vê onde ela vai chegar e você já vê ela sendo remetida no final. Mas, tipo, o que ela existe aqui? Por que é mais pra releitura. Não sei, né? Tipo, pra releitura, mas é mais pra você lembrar. Porra, mas essa releitura, quando o cara lançou o mangá, tava 6 anos de distância da primeira vez que ele escreveu isso. Mas é o mesmo caminho. Que tava programado desde o começo. Mas enfim, também gosto muito da cena do Senya conversando com os demônios, que vocês já comentaram. Uma coisa que eu adoro, meus olhos, sabe, encheram de, tipo, emoção com esse garoto que eu tô acompanhando. Foi quando ele o Senya encontra pela primeira vez, mesma cena lá que ele vê pela primeira vez a tribo do Void lá, e aí ele finalmente chora a morte do Shogun, e logo em seguida começa a rir, sabe, tipo, ele tem esse monólogo que eu acho super bonito, sabe, o que eu quero ser? Eu quero ser um homem que é capaz de chorar quando ele quer chorar e sorrir quando ele quer sorrir, sabe? É muito bonito isso, bonito. Sabe? E eu não tinha parado de pensar nisso, mas é tão relevante até pra ideia que a gente tem, sei lá, de protagonista, sabe, masculino e tal, sabe? Essa ideia de uma pessoa que tá disposta a abrir os sentimentos e tal. Eu acho isso bem interessante. Eu gosto como a gente vai passar por isso também novamente nessa terceira parte, como intrinsecamente a resolução da história está relacionada com uma questão muito mais psicológica e emocional do que de nível de poder, sabe? O nível de poder acaba estando intrinsecamente relacionado com essas duas coisas, né? O sentimento, como que tá o psicológico do personagem. Então é por isso que fica relevante, né, ele ter todo esse desenvolvimento mental, todos esses sentimentos aflorarem, serem sempre relevantes, serem trazidos à tona o tempo todo, sabe? Por que você, no terceiro ato, por que você fugiu da vila, por que você não quer ficar junto com a gente, qual que é seu receio, qual que é seu maior medo, como ele ter que entender todo o espectro de sentimentos e acontecimentos da vida dele pra isso se tornar uma força pro final do mangá, sabe? Uma força física pro final. Exatamente. E eu concordo com você, e até indo agora pro terceiro ato, eu entendo tudo isso, e eu entendo que é importante você começar o terceiro ato do jeito que ele começa pra ter tudo isso. Mas parece que é um pouquinho um retrocesso. Passaram-se 8 anos e parece que ele, tipo, voltou um pouquinho psicologicamente, sabe? Eu odiei pelo menos a ideia 8 anos depois e esse casal ainda não tá formado, sabe? E eu entendo que é importante, tipo, vai resultar numa cena boa mais pra frente e é legal, mas isso pareceu um pouquinho artificial pra mim. Isso eu acho bem natural. Talvez. Mas, sei lá, é o Senya, ele ainda não recuperou de tudo. Mas isso é um trope que eu achei que ele poderia ter brincado, eu não sei. Porque você sabe que no mundo dos mangás, os personagens, quando eles estão treinando junto, eles nunca conversam depois de treinar. Eles treinam juntos e vai cada um pra um canto e eles não desenvolvem amizade completa, sabe? Mas sabe... Imagina, 8 anos todos os dias com a mesma pessoa, sabe? Tipo, você muda um pouco a forma como vocês interagem, né? Sei lá. Porra, mano, dá um tempo, né? Sim. E é por isso que eu achei que ficou um pouquinho artificial, tá? Porque exatamente 8 anos treinando junto com a menina ali, dormindo na mesma casa que ela, porra. Dá um tempo, vamos desenvolver esse amor aí, galera. Bom, artificial mesmo nesse segundo time skip é essa desculpa que o Mizukami deu pro Shinzuki não poder viajar com eles. Você tá tipo, eu aceito, mas, tipo, é muito forçando a barra. Eu já vou puxar, já que a gente tá entrando nessa terceira parte, porque ao mesmo tempo em que ela tem muita
coisa no seu tronco de história que é relevante, que é interessante, que é legal, etc. Eu acho que é nessa terceira parte que começa a mostrar todos os problemas de ele ter ramificado tanto e ele querer usar todas essas ramificações pra fechar a história, e aí acaba ficando muita coisa, não vou dizer inútil, porque ele dá uma utilidade, mas poderia não existir facilmente e não afetaria a qualidade do mangá, sabe? Então, por exemplo, tem a parte desse Taizan aí que era o castelo, e aí é o irmão da moça, e aí ele tá com o espírito do cara que treinou o Jinka, que vai treinar Tsukiko, que vai usar um poder na luta final, sabe? Tipo, no final ele usa, mas dava pra não ter todo esse galho extenso da história, sabe? Tira a Taizan da história, tira o mestre do Jinka. A Tsukiko, tinha que dar um papel pra ela na história pra não ser inútil e tal. Mas, sei lá, não sei se precisava seguir esse tronco, sabe? Tipo, tem muitos tronquinhos, muitos galinhos nesse tronco que eu acho que não poderia, que dava pra ter podado. E isso aconteceu na história toda, a meu ver, mas aqui na terceira parte é a parte que fica mais destacado. Porque assim, dá um pulo enorme na história. A gente vai chegar na parte da luta com o cara que é a nuvem. Mas no final, é uma luta que não precisava ter, sabe? Desse jeito. Mas foi a melhor luta do mangá. Foi, mas tipo, é toda uma ramificação de tipo, ramificou tanto, precisava fechar de alguma forma, juntou no final, faz todo sentido, tem payoff e tudo, mas não sei se é a melhor forma que foi feita, sabe? Eu concordo com você, no aspecto geral, assim, é porque quanto mais a gente comenta, mais eu vejo como tudo é interconectado mesmo, e aí pra fechar tudo isso, ele conseguiu fechar, mas você viu o esforço que foi aquilo, e não ficou perfeito, né, sabe? Ele conseguiu jogar tudo ali naquela batalha final e, porra, até os monges ele voltou ali, porra. Deu uma utilidade, mas tinha algumas coisas que, sei lá, nem precisava ter voltado, não. Eu não tenho nada contra nenhuma coisa que ele pega de Facebook, nenhum galinho exatamente. Eu gosto do Mestre do Jinka, eu não ligo tanto pro Taizan, mas acho ele divertido. Meu problema é mais com esse começo pré-batalha final, que foi bem menor na releitura, na verdade, é como ele é organizado mesmo. Parece que eles estão indo pra um lado, depois indo pro outro. Eu não tenho problema com nenhuma ação em específico, é só como vão acontecendo as coisas, o ritmo delas. Eu nem sei o que acontece até ele resolver, sei lá, abandonar a vila. Ele passou muito tempo nesse terceiro ato, só construindo, meio que justificando tudo pra ter essa batalha final. Então eles vão lá, falam com o gato, encontram, desencontram, é muita coisa. Faz sentido. Então, tipo, é que o grande problema é que, assim, esse terceiro ato ele vai ser os 7 últimos volumes. Então, tipo, ele é numericamente o maior de todos até aqui. E assim, ele é o único que tinha um objetivo que ele estava literalmente ali, sabe? Tipo, o objetivo está ali, o Jinka tá ali, ó. Tô vendo ele daqui. Ele tá ali, ó. Mas a gente tem que chegar ali. Pra gente chegar ali, a gente tem que fazer X, Y e Z. E aí, tipo, esse X, Y e Z, tipo, vai ramificando e vai ramificando. Tenho que pedir pra Mulher da Montanha pra me ajudar. Mas aí eu vou pedir pra Mulher da Montanha e solto meu pai. Aí meu pai vai virar um monstro. Aí do monstro eu tenho que enfrentar eu e meu pai. E aí vai ter o outro dragão. E aí vai ter o Dorém. E aí a mulher não vou mais poder usar ela. Vou ter que usar a nuvem. Sabe, tipo, começa uma coisa, puxa a outra pra todos os lados, todas as direções. E aí vira meio zoneado mesmo. Mas, por exemplo, eu pessoalmente eu gosto muito dos Seinen encontrando o pai, por exemplo. Não, eu gosto. Então, aí que tá. Eu gosto do tronco principal da história, mas no final é como se fosse um monte de galho entrelaçado que virou o tronco, e poderia ser um tronco só que na verdade é um monte de galho entrelaçado, sabe? Eu não sei se tá claro a minha descrição visual disso. No geral, eu gosto da maioria das coisas, mas no meu folheamento agora eu lembrei que tem essa parte que eles vão pro lugar de ilusão, que eu não sei porque existe um capítulo destinado a isso. Não, isso é uma bosta, não serve pra nada. Tirando isso, por exemplo, tem aquela parte que eles encontram o cachorro, que é totalmente relevante, mas eu acho muito bonitinho. Eu acho que vale a pena existir naquele e depois ele existe por causa do cachimbo, que vai pra o cachimbo. frente. Dá utilidade pra isso depois. Não precisava, mas eu acho... Mas não era tão relevante, eu gosto bastante. Eu vou sempre gostar de ver Deus da Montanha de novo, porque eu adoro esse personagem. É uma das minhas favoritas do mangá. Era uma boa personagem. Eu não gosto do Taizan, por exemplo. Eu acho que dava pra ele não existir nesse terceiro ato, sabe? Dava pra só não ter ele. Eu fico quase pensando se o Mizukami
foi o jeito que o Mizugami pensou de colocar o mestre do Ginka na história. Eu juro que eu fico pensando nisso. O problema não é o Taizan, é esse mestre do Ginka não, que tá aí. Tinha o mestre do Ginka legal, o problema é o Taizan. Ele malemar aparece. Tipo, ele é mais uma entidade de entre quadros. É muito não desenvolvido, não relevante, sabe? Tipo, ele aparece sem motivo e vai embora sem motivo, e de vez em quando ele falava, eu estou treinando essa menina. É isso, é pra isso que ele existiu na história, sabe? Tipo, eu tô treinando essa menina escondida. É só pra isso que ele existe, sabe? Tipo, sim. É meio inútil. Mas ele é uma entidade interessante, eu não sei. Essa coisa meio estranha ali. Deixa eu fazer uma pergunta. Que eu juro que eu não lembro. E eu li há pouco tempo e eu perdi essa parte. Quando que os 5 da tribo do vazio viram 3? O que aconteceu com os outros 2? Teve um momento... Eu me perguntei isso lendo. Eu perdi essa também. Não, eu lembro claramente. Eu acho que foi na hora que o Senna vence eles pela primeira vez. E aí, 2 dos caras... deixa eu falar, tchau. Tem uma cena disso acontecendo. Caralho, vai embora. Basicamente eles falam... quer saber, a gente não vai conseguir. Falou. Caraca, que merda. Essa parte do Senya com o pai é muito boa, até porque volta o cachimbo e o Senya começa a usar esse cachimbo como símbolo, sabe? Não, eu gosto. Sim, eu gosto da interação com o pai, com a convicção do pai, o que o pai pensa. Assim, o pai ter voltado. E aí tem a parte do Doren, e aí tem o Doren com o Mudo, como eles evoluíram, a luta desses dois, tipo, eu adoro toda essa parte, sabe? Uhum. Adoro o Mudo ter virado do discípulo do Doren. Acho uma ideia fantástica do Mizukami. Esse é um dos casos de ramificação que se cruza que eu gostei. Eu adoro como, sei lá, precisou da Tsukiko ali gritar com o Senya pra ele finalmente se ficar. Mas eu adoro, o Senya basicamente já tava pronto, assim, pra encarar o pai dele, e ele já era melhor que o pai dele psicologicamente. Ele já chegou ali meio que pronto pra encarar os ideais dele, e ele já chega, eu tô com esse cachimbo aqui, eu vou brincar com você, tá ok? Uhum. E tanto que no final ele não precisou fechar nada. Que faz o pai dele voltar, a razão não é ele, né? O cara tigre lá, né? Sim. Outra coisa desse time skip, que não é um problema exatamente, é só uma sensação que eu tenho, sempre eu leio, que parece que ele dura menos do que o primeiro. E são 8 anos para alguns meses, mas é uma sensação muito estranha. Que mudou menos coisa entre um e do que o outro. O mundo muda de formas diferentes, cara. Mas é que o primeiro time skip é tão curto, parece tão impactante, mas depois você só passaram skip, e não 4 muda meses, muito. sei lá. E nem muda tanto assim do primeiro, o primeiro Por isso time que eu skip. digo que é meio artificial, porque os personagens crescem fisicamente, mas o Senna não muda praticamente nada psicologicamente, sendo que esse é um dos grandes touches do mangá, sabe? O momento que me faz perceber isso é justamente porque quando o Mudo e o Doren reaparecem, você percebe que eles estão ao mesmo tempo sem ver um e o outro, por mais que um tenha aparecido no segundo ato e o outro não. Sim. É muito estranho quando você para pra perceber isso. Eu gosto já que a gente já tá avançando praticamente a história inteira e tal. Uhum. Aliás, arco de personagem inútil, agora acabei de lembrar que existe esse personagem, porque poderia não existir facilmente. Aquela Hanatora, que era a deusa planta. Da planta do Shogun. Não, ela não é muito divertida. Ela é divertida? Tipo, ela tem 2 piadas que ela tá pelada, e é isso, é tudo de divertido que ela tem. É pela existência dela, ela é boa. E ela faz as coisas, ela é os ex-máquina de... Mas então, dava pra facilmente não ter também toda a participação dela, sabe? Eu acho que a existência dela é meio relevante pro mundo do mangá como mais um exemplo de um deus de terra, deus de território, porque você vê como que eles são de forma diferente. Sim, cada um tem suas personalidades, mas no fim das contas eles são seres acima de todo mundo que não tem a mínima noção do que é. Sempre você de vez em quando vê o quão forte eles são, eu acho sempre divertido esses momentos. Eu gosto também disso aí, do boss que ele falou, eu ia comentar, como todos os deuses desse mangá são deuses mesmo nesse aspecto arrogante, e eles não, e no final das contas eles não estão dando uma foda pra nada. Sabe? Então nem aí. Então, justamente por isso que eu gosto da deusa da montanha. Não. Essa agente, tipo, que você é teoricamente do bem, mas ela é muito complicado lidar com ela, você não sabe o que vai vir. Ela o próprio Deus Nuvem, né? Ele ele fingiu que era do mal só pra poder participar da luta. Nossa, isso é fantástico. Eu achei interessante. Eu gosto dessa deusa da planta ali, não sei o que ela deusa do território de Tóquio, né? Não era uma coisa assim. Eu gosto da relação dela com
com o Shinsuke. Quando chega no final ali, tipo, ela tá mó, sabe, apreciando essa pessoa que ele virou. Ser meio que esse tradutor dos mundos entre os demônios e os humanos. Ele trata todo mundo assim, sabe? Ele descobriu a cura dos monstros caçarem os humanos, né? Ele falou, é só você passar um tempo sem comer que aí você fica ok. Antes de falar da batalha final, então vamos falar do Shinsuke, porque, nossa, logo antes do Sen ir embora, tem, acho que, meu momento favorito do mangá é ele lidando com os demônios, caindo joga lá. O demônio lá no buraco, né? Uhum. Tem uma página que eu acho tão fantástica que ele tá convencendo o demônio lá, explicando. Aí depois o demônio só fala, nossa, você é só um cara estranho, né? E tem um quadrinho tão pequeno do Shinsuke falando que ele é uma pessoa normal. Eu acho que é a primeira vez que eu vi no mangá o ato do quadrinho ser pequeno ser o que faz ele ser impactante. É tão não big deal pra ele. Ele virou essa pessoa tão boa com os demônios que não é nada, ele não se considera tão importante assim, só deve ser o normal mesmo. Acho tão bonito ele lidando com os demônios. Uhum. E até a ideia de que ele cresceu e mudou tem um pagamento, sabe? Depois quando ele pensa, porra, finalmente eu vou me encontrar com como é que é o nome dele? A Shakugan ali, e eu vou mostrar os meus discípulos e tal, e como eu mudei, como eu melhorei. E aí nisso aí se pagar no fato dela nem estar ali mais é bem interessante. É um desenvolvimento dos personagens que eu acho genuinamente incrível. Porra, eu adoro, cara. Eu adoro esse personagem mesmo. Pra mim, ele tem um arco mais maluco e interessante do que o próprio Senya, sabe? Uhum. E é curioso como ele é, tipo, um cara do nada. Que aí ele é totalmente relevante pra história, sabe? Tipo, é um cara aleatório que apareceu tava andando ali. E aí muito do que aconteceu é por culpa dele, sabe? O Senya é a pessoa que ele é por causa dele. E ele ajuda várias soluções. Tudo passa por ele. Ele, de fato, é o embora ele, pra gente, não pareça, no final ele é, de fato, o mestre do Senya. É que a gente vê ele como esse personagem cheio de falhas, cheio de problemas, etc. Só que no final de tudo, ele é um mestre, sabe? Se a gente não conhecesse as falhas dele, ele poderia ser só aquela figura distante que vem e ensina um monte de coisa e vai embora, sabe? Mas não. É, tipo um mestre mesmo, sabe? Do arco do herói mesmo, né? E é justamente por ele ser essa pessoa com essas falhas que é tão incrível esses momentos que você vê porque ele é uma pessoa tão admirada pelo Sen e pelo Tsukiko. Essa cena que eu mencionei dele lidando com os demônios é logo antes do Sen ir embora, né? E ele olha com uma puta admiração, agradecendo a tudo que ele fez. É bom. Sim. Vamos comentar dessa batalha final aí, como em geral, que, sei lá, dura uns 4, 5 volumes, né? Sim, é longo. Porque vai ter um volume e meio de outra coisa depois. É verdade. Mas eu tenho uma reclamação também, outra reclamação desse terceiro ato, que eu acho que foi muito pobre narrativamente ele ter feito o cara da Vila do Vazio lá ficar meio vilãozinho caricato. Aqui estão os monstros que eu transformei. Agora Senya rindo e curtindo a destruição e tal. Não era o objetivo deles ser assim, sabe? Era um objetivo bem mais intelectual. Poderia ter um personagem que nem os outros dois são, só que os outros dois da vila que continuam lá. Que eles são meio neutros. Ele poderia só não ser tão neutro, podia ser só mais ativo. Mas não que vilanesco. Neutro, eles eram melancólicos. Sim. Até no character design deles esse negócio meio sumido. Eles têm as super olheiras no rosto e tal. Eles tinham essa sensação de... Eles não estão querendo nem fazer isso, talvez. Mas ele não é assim. Ele é diferente dos outros dois. Esse é o ponto da ideia. Essa escala grande da coisa também é meio que um pouco do desespero aumentando. Tem um detalhe interessante que você pode levar em consideração que, tipo, você comenta que ele é a continuação do clã deles. Aquele personagem é basicamente o... bisneto dele ali, maluco. Isso. Então ele tem essa personalidade porque ele passa pra frente essa sensação de ser alguém... no geral eu concordo. Inclusive, eu não falei isso, mas... Porque no final minha opinião muda. Mas eu não gosto muito deles como vilões até a resolução final. Até um pouco na metade. Não, eles não são bons vilões até a resolução final. Até porque eles nem lutam de verdade, né? O rolê deles é pega esse monte de monstro, joga esse monte de monstro, que aí dá trabalho pra todo mundo ali. Aí joga o monstro da nuvem, que aí ele escolhe ser inimigo e tal. Aí tem essa luta longa aí, tem o Senya virando o monstro lá, qualquer Vishnu
Brahma, não sei qual é dos deuses que tem infinitos braços. E aí, tipo, tem todo esse negócio longo e aí no final é resolvido conversando. Eu prefiro a parte da resolução do que todo esse arco longo de batalhas. Tipo, no começo do mangá, eles são legais porque eles são aquela entidade tão absurda, tipo, atrapalhando as lutas no meio, que você fica, caralho, que porra é essa? Mas depois que eles viram, a gente entende mesmo que eles não são personagens tão interessantes assim. A luta, esse carinha virando super vilão também não é tão legal. No final é legal, porque você vê que eles estão, sabe, eles estavam forçando muito a barra já nessa luta e tava tudo dando errado porque eles não deu certo. Eles não conseguiram controlar nem o Demônio Nuvem, nem o pai do Senna. Sim. Eu gosto de ver, tipo, essa falha deles mesmo como vilões, até que a coisa tem que ser resolvida na conversa. Mas antes disso, eles não funcionam tão bem, eles são tão desconectados. E olha que no mangá desses eles serem tão desconectados assim é estranho. Essa batalha final eu concordo com você também. Eu gosto muito mais da ideia das coisas serem resolvidas na conversa no final das contas. Mas acho que muito disso só paga também porque teve essa batalha gigante, sabe? E aí no final, vamos ter que conversar, vamos lá, vai. E, tipo, precisou de muito pra convencer os caras a sentarem ali na mesa mesmo. Sei lá, Sengoku Yoko também é um mangá muito de mostrar o valor de combate, tá, sabe? Que você tem que aprender lutando. E tem uns payoffs de combate muito lindos a luta do Tigre com o dragão pai do Senna, eu acho, tanto em arte quanto em contexto. Não, essa luta é muito boa, toda a construção, eu acho que é uma das, talvez seja a melhor luta, sabe? Mais interessante do que a da nuvem. É porque, sei lá, durante esse negócio inteiro, tem uma coisa que eu achei meio que, é porque até isso se paga, mas uma coisa que alongou um pouco a luta demais, essa ideia de, vamos lá, batalha final. Aí o Senna caga tudo e aí eles ficam um pouco parados ali, sem fazer muita coisa. Tipo, serve um pouco pra construir uns personagens aqui e ali. E aí, agora sim, a batalha final, vamos lá, vai. A parte ruim é que a batalha final começa, aí página seguinte, sei lá, aparecem 3 personagens irrelevantes. Uma das quais vai continuar pelo resto da história. Que verdade. Menina Gelo. Aquilo dá um... Vai se fuder essa... Mano, pra quê, né? Pra que essa aquilo me deixa muito... Pra poder fazer a montanha gelada. Sim, é pra isso. Mas... Pra isso que ela existe. Nossa, pelo amor de um pouco triste. Até a própria participação dos monges com o robô gigante lá. Isso eu gosto, sabe? Isso eu acho divertido. Não, eu gosto. Vem e só serve pra atrapalhar, só serve pra enrolar a luta final, sabe? É pra eles terem que fazer, eles fizeram alguma coisa lá. Mas gente, não resolve nenhum conflito, sabe? Não finaliza nenhum conflito. A existência daquela organização já estava concluída pra história, sabe? Ela não precisava mais ter essa organização de volta pra história. Precisava pra mostrar como a organização se reconstruiu depois que o Yazen, filho da puta, foi embora. Fazendo cagada. Não fez cagada. Aquela construção lá do robô, aquele robô gigante, sei lá, que deu certo dessa vez. Não me agradou. Mas vamos falar aí dessa luta aí do dragão e do tigre, porque de fato é fantástico mesmo, é muito bom. É isso aí. Esse é o meu comentário. Eu não sei se eu tenho muito a falar. É muito bonita visualmente, né? A batalha, de forma geral. Porque eles sempre foram, desde a primeira vez que eles foram apresentados, os dois, eles eram tipo essas criaturas musculosas com essas achuras, tipo, representando eles como essa coisa meio energética, meio, sabe, tipo, não tão física, mas mais uma presença aterradora, por ser uma presença aterradora, sabe, tipo, meio sobrenatural, ou até o próprio mundo sobrenatural de Sengoku Yoko. Então, tipo, a primeira vez que tem o soco do Jinun lá, que é o pai, o dragão, quando ele dá aquele soco, é aquela página dupla dele andando um golpe, o tigre, quando ele transforma e fica aquelas ondas e volta, e, tipo, a luta toda é meio com esse desenho diferente, né, com essa arte mais solta, assim, né, churada e tal. Eu acho que é uma luta bem bonita visualmente. É um final de um arco de personagem muito bom pros dois também terminar nessa luta tão impactante, tão grandiosa, que até o Deus Nuvem foi lá assistir. Ai, puta, eu ia falar desse momento, é um dos meus favoritos, que parece o Deus Nuvem, ele senta e aí faz com a mãozinha assim, não, continue, por favor. Eu achei muito bom, muito bom. É realmente fantástico. Eu gostei, é um personagem muito bom. E eu gostei principalmente como finalmente deu um contexto pro pai do Senna ali, pro dragão. Ele só queria poder puro, sabe? Foi por isso até porque ele fez o Senna ser do jeito que ele é. Sim. E a única coisa que precisava pra ele voltar a ser do jeito que ele era ele perder. Só isso, sabe? Ele finalmente reparar que o poder dele não resolve tudo, é ele perder. E eu gosto também da conclusão dos dois monstros irem pra dentro do Senna. Porque eles querem continuar seguindo, ajudando o Senna dali pra frente. Meio que metaforicamente
realmente passando o bastão pro Seiya, de fato, como a próxima geração e tal. Sim, É bem legal. essa é a continuação dos dois. Aí tem a luta com o Deus Nuvem ali, que dura pra caralho também. Não leva pra muito lugar. Tanto o Mudo aqui quanto o próprio Doren, eu só acho interessante como eles usam a lendária técnica perdida do boxe. Sim. Isso é bom, sim. Mas é isso, a luta contra a nuvem é tipo uma luta em escala estratosférica e explosão e muitos quadros malucos e tal, e é ok. Pô, é boa. É boa, sabe? Mas é isso aí. Essa é a minha conclusão, é isso aí, essa luta. Tem uma coisa no meio que eu acho divertido, que é a Tsukiko aparecendo junto do Mudo. Eles não tinham se encontrado ainda desde que ele tentou sequestrar ela, sabe? Tá, ok, vamos lidar com isso não, vamos se dar bem aqui. A gente tá do mesmo lado agora. Acho engraçado. Eu não lembro que o momento, mas eu só adoro o momento em que... É por isso que eu falei que se paga o momento que o Senna finalmente fala pra Tsukiko ali que ele ama ela. Eu lembro qual foi o momento específico disso, porque quando ele bateu tão forte. Ou quando que ele fala, é na parte depois da luta, né? Bem depois. É quando ele vai sofrer a imersão lá que fazem nele, lá na casa. É muito pra frente, você tem razão. Né? Então, vamos pular pro outro romance do mangá, que vem um pouco antes, na verdade, que é a cena do Shinsuke resgatando a Shakugan. É bom. Eu acho... É tão bonito ele reencontrando ela chorando assim. Quanto tempo, nossa. E serve como construção que a resolução no mundo espiritual não necessariamente é na batalha, sabe? Eu acho isso interessante também. E que volta desde o começo, porque de fato foi o Shinsuke que ensinou o Senna a fazer tudo isso, né? E a gente vê ele usando isso e depois usando assim todos os demônios, salvando todos aqueles demônios. Sim. Não, tanto que ele é bem cool nessa hora aí, que ele vê e fala, você não sabe que fui eu que ensinei pro Senna isso? E aí entra na mente, no espírito dela ali e resgata ela. É muito bom. Eu... Só finalizando dessa parte da luta final com a nuvem, eu gosto como o Mudo ele tem uma evolução de personagem, mesmo ele não admitindo que ele tem essa evolução de personagem. Tipo, ele mudou pra caralho, mas ele finge que não, mas ele mudou pra caralho, sabe? Tipo, ele muda fisicamente pra parecer mais adulto, ele luta, até cita uma hora que na primeira vez ele lutou com poder sem técnica, e nessa nova ele tá lutando com técnica sem poder, e aí ele melhora, como ele fica amigo dos macacos no lugar do Doren e tal. Eu acho interessante como tem esse desenvolvimento meio que ali escondido, por assim dizer. Vamos falar do ápice dessa batalha agora, que é... Não, calma. Eu não sei se você... Tá, antes disso eu quero falar, tem um capítulo específico que eu amo no meio dessa batalha, que é o mesmo capítulo que o Deus Nuvem admite que ele não estava sendo controlado. O capítulo se chama, tipo, Sanidade dos Malucos, ou alguma coisa assim. E porque nesse mesmo capítulo você tem isso, e você falando, nossa, um demônio agindo dessa forma. Aí depois aparece o Shinsuke com todos os demônios agindo por vontade própria, querendo ajudar ele. E o quão absurdo isso é. Até porque você pensa que antes disso estavam agindo todos esses demônios, esses 1000 demônios, graças ao controle dos vilões. E o Shinsuke conseguiu fazer isso só com a personalidade dele. Porque, na verdade, porque ele entendeu todos os corações dos demônios. Tipo, eles falam. O homem que tá junto das trevas. Não, e ele até é interessante como ele dá essa interpretação nova pra esse poder pro próprio Senna. Que toda vez que o Senna ia pro mundo lá, ele ia pra, né, bater nos caras com os 1000 demônios dele, ele fala, não, cara, eu vou ali e eu ajudo a galera, sabe? Qual é o caminho, não é assim, não. A parte que ele explica como funciona, né? Eu só tô lá pra fazer eles superarem as fraquezas dele, dar um tapa, tipo, levantar eles. É legal que nessa parte que ele explica, no mesmo momento mostra o Doren enfrentando os caras também, internamente. É incrível que o Doren é o único personagem fortão que consegue lidar com o mundo espiritual, tipo, imediatamente. Sim. Pô, essa cena é fantástica, né? Pô, finalmente consegui derrotar o cara, agora eu vou poder usar com 3 dele. Porra, vamos aí. É muito bom isso, cara. É muito bom. Esse personagem é divertido, sabe? Ter esse simplão aí no meio. Sim. Ok, agora sobre o ápice. Essa final.
Não tem muito o que falar sobre isso, porque eles só aceitam e conversam. Explicação lógica dessa conversa é explicação Satoshi Mizukami, né? Meu, não, vamos falar. Qual é a lógica? A gente tem um negócio aí envolvendo, tipo, destino e que a gente consegue quantificar o destino, calcular matematicamente. Não. Você não entendeu, é Madoka. A energia do mundo está acabando, está sendo processada em outras coisas. Não é a mesma coisa. Mas a ideia de poder de destino é um pouco de Madoka. Eu achei que... quando eu reli isso, eu achei que tava super bem conectado com toda a mitologia de Spirit Circle. Tá, né? Não, tá totalmente... Até com a Samidare um pouco, a Samidare não fala muito disso no final. Mas sei lá, sem querer dar spoiler nem nada pra quem não leu Spirit Circle, mas Spirit Circle, especificamente, ele fala ali que tem 3 variáveis no mundo, sabe? Essa ideia de tempo, espaço e probabilidade, né? E aí a tribo do Void é uma galera que conseguiu controlar a probabilidade, né? Spirit Circle é muito mais a ver com o tempo e tal, e aqui eles explorando essa ideia da probabilidade, né? Se eles conseguiam evoluir a sociedade deles explorando isso. Sim, faz todo sentido. Achei muito bom. E eu achei que o personagem ali, vilão que você não gosta, deu deixou em aberto ali, mas eu achei que foi um excelente personagem, sabe? Essa ideia que quer saber, não vou desistir, não. E aí que acabou. Nesse final, sim. Nesse momento, sim, concordo. E eu acho interessante como o que eles estão tentando resolver, eles estão usando uma energia que é a energia que tá causando o problema deles no final das contas, sabe? A gente atraiu isso e não importa o que a gente faça, vai dar merda porque a gente atraiu isso pra gente. A gente mexeu com o que não devia. É até conectado aí com o Spirit Circle, com o mundo lá do Lafitte, Lafalle. Lafitte é o personagem de One Piece. Verdade. Achei meio bizarra os personagens do tigre e do lobo aí, que eu nem entendi quem é direito no final das contas. São as almas que estavam no corpo deles, que o Daikensho criou. Mas não entendi muito bem o que eles estavam fazendo ali. Eles são parte da alma do Senna agora. Ok, tá bom. Não, é só isso, né? É só isso mesmo. Que é uma resolução que a gente falou aí, né? Essa ideia de que tinha que vencer na criatividade os caras, né? É bem interessante isso. Nossa, essa parte é muito divertida mesmo, que o Senna entende perfeitamente o que é brincar, saber. Ele transforma as coisas numa taturana, ou sei lá. E aí depois, o que ele faz? Eu não lembro mais. Ele conta toda a história de como a taturana era um problema pro cara. E aí o cara acredita naquilo porque ele imaginou tudo. Sim. Aí depois ele fica embaixo pra se proteger de um negócio. Eu gosto de todas essas coisas. Essa parte é muito boa, porque tipo, os carinha lá, não, eu já sei, é só fazer isso. Aí todo mundo lá, gênio. Gênio. É muito bom, tipo, ele tem 1000 pessoas dentro dele, então é só ter uma ideia que tudo se resolve. É muito divertido. É divertido, eu adoro. Beleza. Disso a gente meio que já vai direto pra luta final contra o Final Boss final. E eu gosto da arte, eu gosto da ação, mas vira meio que Transformers uma hora, sabe? Eu acho que é meio tão irrelevante a ação em si pra esse final, sabe? E dura bastante, não é pouco. Dura bastante. Caralho. Eu acho que eles podia ter só feito aquela página quíntupla lá, sei lá, quádrupla, dos dois poderes indo frente a frente, e aí, tipo, cortar pra... Aí entramos no mundo espiritual, vamos conversar com o Jinka pra resolver isso, sabe? Tipo, não precisava ter tantas páginas de luta, sabe? Eu não quero reclamar porque o Mizukami tava desenhando bem pra caralho nessa parte. Mas que... Tava interessante. A gente sabe que o Jinka não é um personagem do mal, a gente sabe que o objetivo final disso, essa luta em si não tem intenção de fato, sabe? Sim, porque a gente sabe que o objetivo no final era entrar na mente e resolver o problema do Jinka, tipo, o objetivo mentalmente. Nunca foi derrotar. Sim, concordo. Assim, não sei, eu gosto da resolução do mangá do final, mas eu não sei se essa passagem específica pra resolver o problema do Jinka, sabe? Tipo, eu gosto do que vem logo depois, do epílogo, por assim dizer. Mas a resolução do Jinka eu acho qualquer coisa, sabe? É um pouco... Assim, tem algumas atitudes que o Mizukami tomou que a gente meio que toma como... É claro que o Mizukami ele ia fazer isso. Que nem, por exemplo, a ideia do Senna não participar em quase nada. Ele só luta com ele fisicamente e aí depois ele tá com ele no espaço branco. Mas é o quarteto original que salva ele, sabe? Sim, essa parte que eu acho realmente bonita. Tem a página dupla deles indo pra mente do Jin, que é com os 4 se abraçando. Eu acho isso tão legal. Sim, é interessante mesmo.
Eu acho que acabou que passou toda a discussão do mangá e eu não falei isso ao longo de tudo, mas é porque eu acho que uma das coisas que eu acho meio underwhelming nesse final é justamente pelo fato de, no final, eu achar a Tama uma personagem tão desinteressante. Eu acho que é a personagem mais desinteressante do mangá. Teve uma passagem dela que eu não fiz. Essa menina de novo. Sabe? Caraca, quando o cara não sabe ler mangá. Não é minha favorita, mas, pô. Eu não sei, eu acho ela muito. De todos os personagens, de todos os desenvolvimentos de dramas e intercalações de acontecimentos e mudanças de personagem e tal, tipo, ela ficou meio alheia de tudo o tempo todo, sabe? E aí acabava sendo. É que ela é bem plana, né? Ela não tem um ar bem nada no final das contas. Da galera inicial, todo mundo teve que entrar em conflito com o que eles queriam, sabe? Sim. O Jinka teve que entrar em conflito com o fato dele querer ser demônio. O Shinsuke teve que entrar em conflito com o fato dele querer poder. E ela nunca teve que entrar muito em conflito com a ideia dela amar humanos, sabe? Ela meio tava certa o tempo todo, sabe? Tipo, meio que dá a entender isso, mangá. Sabe? Ela não precisou mudar nunca a opinião dela, sabe? Em nada, em nenhum aspecto, ela não mudou nada. E é por isso que eu acho que no final acaba sendo muito mais interessante pelo Jinka do que por ela. Tanto que quando tem aquela página dupla do Jinka falando, e aí, tô de volta, irmã, eu te amo. Aí eu falei, porra, página boa. Aí eu vi que era a página dela, ok. Sabe? Mas, enfim. É isso. Vamos... Eu gosto da resolução no geral. Eu gosto da conversa dela com o Jinka. Eu gosto como chega nisso deles sentando e resgatando, tipo, como eles agiam antigamente. E o mangá leva a gente nessa jornada tão grande que eu sinto a nostalgia com os personagens dessa época que era o quarteto. Sim. Não, principalmente quando muito do personagem do Jinka era essa ideia de que, pô, quer saber, eu fui feliz com essas pessoas. Muito do primeiro ato é ele pensando isso, sabe? Pô, tô feliz aqui, sabe? Eu gosto dessas pessoas e tal. Sim. É bem interessante se resgatar isso agora. Um detalhe interessante é que pra eles conseguirem abraçar ele, teve que usar da menina lá, como é que é o nome dela? Tsukiko, né? Tsukiko. É, aquele poder lá dos talismãs. Né? E foi plantado isso antes, sei lá, não é nada tão assim, mas sei lá, se pagou. O gato falou que seu poder vai ser importante. E aí foi. A Tsukiko também aparece, ela é bem presente, né? O personagem. Ela sempre tá ali no final fazendo as coisas. Não, eu acho que ele conseguiu dar alguma relevância pra ela e foi a relação dela com o Senna se pagou quando ele falou eu amo pra ela, mas ele não conseguiu falar direito, ela corrigiu ele. Eu achei super fofo e porra, esses dois personagens são muito bons. Gosto muito da conversa final do Senna com o Jinka, lá naquele espaço vazio. Ok. É que eles falam, o Senna fala que graças a ele que conheceu o Shinsuke, o Jinka fala que trouxe a Tama de volta pra ele. E é toda aquela ideia que eles se devem um ao outro, e um fez uma boa ação pro outro. Não, meu momento favorito disso é a primeira página que eles se encontram, e aí, oi, e é super óbvio, porque esses personagens não se conhecem mesmo, sabe? E tipo, eles se encontram num estado que tipo, eles já são entidades, sei lá, acima de deuses. E aí é só, ok. E aí? E algum ponto do passado foi dito que eles meio que eram destinados a lutarem. E aí é interessante que a resolução da luta é eles dando um bro talk ali. Só tocou a mão ali e aí resolveu tudo. Agora, né, se Hoshina Sinamura é um mangá que foi muito elogiado pelo seu epílogo, né? E aí, pelo jeito, o Mizukami escutou bastante isso e falou, beleza, vamos epílogo então, né? Sim. E, pô, metade do volume é epílogo, caralho, é muita coisa. É ótimo. Mas é um bom epílogo. Você percebe aquele negócio aqui de ramificações, porque o Mizukami tem que fazer 3 epílogozinhos pra cada personagem, porque cada um ainda tinha uma história própria que eles tinham que resolver por conta própria. Basicamente ele tinha que resolver a vingança do Shinsuke, né, pra cima do líder dos monges, né, ele ainda queria matá-lo, e eu acho interessante como ele meio que conseguiu, né, tipo, no final ele impediu o cara de poder seguir fazendo o que ele tava fazendo, mas ele achou que venceu e tudo, mas eu gosto como, tipo, ele não esqueceu disso, ele foi pra lá pra fazer o que ele tinha pra fazer, ele fez e ok, agora acabou, agora eu não preciso mais disso na minha vida. E eu gosto da ideia do Shinsuke ter conseguido vencer esse cara super poderoso. Sim.
Porque no final do mangá agora, ele não era tão poderoso comparado aos deuses ali e tal, né? Mas tipo, no primeiro ato, esse cara era, 9 rabos aí, é muita coisa, é muito forte. Sim. E aí também tem a finalização do Nau, que é a primeira vez que a gente cita o nome dele nesse podcast inteiro. Nossa, caralho. Quando você falou da Hamatora ser inútil, eu acho que eu gostava dela, eu ia mencionar ele porque ele é inútil e eu adoro ele. Mas ele tá lá. É um mascote, gente. Ele é o pet. Ele é o pet da história. É pra vender boneco. Pra vender boneco. E ele tá sempre lá, tipo, sendo uma pessoa importante pros personagens, sabe? Conversando com ele, sendo... Ele funciona como, tipo, inútil-útil. Porque ele é meio que o que foi a Tsukiko, só que aí o autor ele deu mais importância pro que a Tsukiko fazia pra história. E o Nao, ele só tava ali, né? Então, tipo, ele poderia ser só... A Tsukiko poderia ser só isso, como o Nao foi, e foi ok, sabe? Dava pra tirar o Nao da história? Dava, mas é legal ele ali, sabe? Ele não atrapalhou. Ele todas as vezes que ele participava da conversa, do conflito, de resolução, a história nunca desviava-se por conta dele, mas engrandecia um pouco a participação dele. Tá? Não é muito, mas engrandecia. Quando o Senya foge da vila, ele corre atrás dele. Quando a Tsukiko tá aprendendo com o mestre do Jin, que ele tava lá, ele é uma presença boa. E aí ele resolve tudo, resolve até o romance ali do Senya e da menina e tal, resolve todo mundo, e aí tem mais um pouco aí, né, que acontece depois de 1000 anos. E isso da cena final da Tsukiko com ele, né, que ela tá sentada e aí ele vem conversar, é uma cena que ela tinha previsto, sabe? Tipo, eu acho bonito isso. Ela falou que quando morresse ia ver o Senna naquele momento da luta final. E quando ela tivesse bem velhinha, com netos, sentada olhando o pôr do sol, ela lembraria do Senna naquele momento e lembraria como ele tava lindo naquele momento. E aí, tipo, ela morre falando, ele tava lindo mesmo. E o epílogo de verdade lá, sei lá quantos anos depois, 200 eu acho, também é bem legal. Porque eu acho interessante porque é como se fosse o primeiro capítulo de um outro mangá, como foi esse daqui, Segoku Kyoko? Sabe? Tipo, tem uma dinâmica já estabelecida com personagens que a gente não conhece, que nem era o Jinka com a Tama, que tipo, eles tinham um poder, e aí ele tinha as caudas, e aí ela tinha já personalidade definida e tal. Aqui a gente tá meio nisso, sabe? Tem esse demônio que é das direções, tem essa fantasma meio aleatória aí, e aí tem o Senya, sabe? Que a gente conhece. No final, ele escalando lá a Montanha de Neve, o que eu falei, que eu acho que é o tema do mangá, que ele só continua vivo, literalmente, a única coisa que se mantém ele seguindo adiante é tudo que ele ganhou de todas as pessoas que ele conheceu pelo caminho. Eu gosto também de ter terminado nessa nota feliz desses 3 personagens amigos e tal, né? O Jinka e o dragão. Acho que poderia, sei lá, na minha cabeça não ter o dragão. Porque, tipo, não ter o dragão, né? Porque o nível de importância dele pra história como um todo é muito menor do que o dos outros dois, né? É que ele era o que ia continuar vivo lá. Ele era o amigo do Senya bastante. Eles também mencionam a Tama e os macacos lá. Não, e também é um clichê de que imortalidade é um peso. Sabe? Ele até planta isso no começo, que ele tá subindo a montanha e tá gelado, ele não aguenta mais essa vida. E ele fala, não, tô brincando, ainda tô me divertindo aqui. Sim. Mas uma coisa que eu sempre me incomoda um pouco nessas histórias de imortalidade é que aí a gente viu a relação dele, quando mostrou esse flashback dele, mostrou, por exemplo, o Shogun, mostrou, por exemplo, o Taizan, que são personagens que, pra todos os efeitos, ele interagiu por uma semana, um mês. E aí, tipo, ele viveu 100 anos. E aí não tem mais ninguém importante que ele conheceu nesses 100 anos. Não, pra gente é tipo você mostrar o rosto, sei lá, do vendedor da lojinha. Pra gente não importa, mas pra ele... Não, então. Mas o Taizan eu concordo. Mas o Shogun, com certeza, deve ter sido uma das 5 pessoas mais importantes pra ele nesse um mês. Porque ele vivendo 1000 anos. Não, ok. Mas eu acho curioso essa questão de imortalidade. É imortal, mas quem é importante mesmo, por exemplo, quem é importante mesmo na mente dele é a Tsukiko e a filha dele. Tipo, foda-se os netos que apareceram lá, que tinha uma árvore genealógica inteira que foi ver a avó que morreu. E foda-se o resto da família. Quem importa é o gato. Sabe? Que tá... Tem, tipo, um bando de pessoas aparecendo ali atrás. A gente pode aceitar que, na verdade, eles não estão vendo quem a gente conhece. Ok. É que tem uma segunda página, né?
Esses foram só 17 anos primeiros da vida dele. Tem mais 10 páginas de outras pessoas aí. Isso, é. Mas eu gosto bastante desse Just Kidding, ele falando de tudo que levou ele a estar ali. Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu acho um tiquinho demais só esse epílogo. Eu vou jogar isso aqui. Eu acho ok. Eu acho que serve pra mostrar meio que a lenda que surgiu. Tipo, a gente viu o surgimento da lenda e mostrando como essa lenda ainda existe, sabe? Tem o deus dragão, a deusa raposa e o deus Vishnu, sei lá, que bicho é ele. O que é? É aquele... Deus centopeia. É aquele com um monte de braço da cultura hindu, eu não sei o nome. Krishna. Não Deve sei. ser. Mas eu gosto desse. É verdade, tem esse tom de mitologia do mangá que o final resgata isso. Pensando aqui numa última nota antes da gente ir pro fechamento, pensando aqui em brincar com clichês de Battle Shonen, né? A última página desse mangá em que o autor normalmente comentaria: obrigado por acompanhar o trabalho de Mizukami Sensei. Tem uma página ali, né, do Senna quebrando a quarta parede, falando: tomara que vocês tenham gostado da história e tenha ficado uma sensação gostosa dentro de vocês. Sim. Acho fofinho isso. Quebra a quarta parede, né? O Sen ia falar com a gente. Com o leitor diretamente. Enfim, a gente comentou dos 3 atos, comentou muito em momentos específicos e tal. Cada um aí, se puder mandar uma conclusão final. E o seu personagem favorito, acho que é bem relevante considerando a quantidade de personagens que tem nesse mangá. Putz. Começa você, Bocha. Putz, qual é o meu personagem favorito? Mas dá uma panorama geral e depois você pensa no favorito. No seu panorama você vai pensando no seu personagem. Panorama geral é que eu não sei fazer panorama geral. Eu sempre detesto essas partes que a gente tem que fazer conclusão, porque eu sempre enrolar pra caralho. Você gosta de... Você gosta, assim, de Sengoku Yoko no geral? Gosto. Eu, na época que a gente tava lendo e que eu tava vendo Spirit Circle, eu dizia que era meu favorito. Hoje em dia não sei dizer não, porque Spirit Circle terminou muito bonitinho, mas com certeza meu Hoshino Sundari é um dos outros dois. Interessante. Por que você acha que é melhor que Hoshino Samidare em que aspecto? Acho que o Hoshino Samidare é muito nada, por muito tempo. Não vamos entrar na discussão de Hoshino Samidare. Esquece essa pergunta do judeu. Esquece essa pergunta do judeu aí, que não vou brigar por Hoshino Samidare. Desculpa, eu só respondi porque ele perguntou. Desculpa essa pergunta. Mas eu acho que, pra mim, eu vivia achando que o Sengoku Yoko, ele tinha bastante acontecimento que me interessava já no começo. Dava aquela sensação de um mundo fantasioso que me deixou apaixonadinho assim desde o começo. Por isso eu acabei gostando mais dos 3. Hoje em dia eu não sei dizer não. Eu teria que comparar os dois, mas eu não vou fazer isso. Então os dois ficam lá na primeira posição juntos. O seu personagem favorito? Meu personagem favorito acho que é o Shogun. O Shogun é muito legal, tem uma página da hora. Essa página diz todo o mangá em uma página, que são 5. Ok. Tem tudo lá, as espadas na verdade são alusões ao que tá acontecendo na história. Ok. É um bom ponto aí. Eu vou respeitar a sua decisão. Você, Luke. Eu adoro mangá de verdade, quando foi, obviamente, a razão pelo qual eu quis que esse podcast existisse. É um mangá diferente dos outros do Kami, como eu falei, ele é mais aberto, trabalha mais coisas, em contrário de Spirit Circle, que são fechadinhos. E isso, eu aceito os defeitos que vêm com isso, porque isso permite ele fazer coisas interessantíssimas com esse universo dele. E eu comentei no começo, a arte dele e a quadrinização tem umas páginas muito boas. Então, num nível, eu não sei porquê, tá muito melhor do que no resto em Spirit Circle, que veio depois, mesmo tempo, mais ou menos, mas, sabe? É surpreendente, de fato. No geral, eu gosto muito do mangá, assim. Eu gosto do desenvolvimento dos personagens, dessa coisa que eu mencionei de relação entre os personagens e influências. Ao contrário do Bocha, não é meu favorito Mizukami, porque Samidare tá num nível muito acima dos outros pra mim. Absurdo. Aqui, eu não sei se eu gosto mais de Spirit Circle. Eu acho que sim, mas é uma disputa difícil. Mas, obviamente, não vai ser o primeiro. Meu personagem favorito é o Shinsuke, disparado, mas como eu quero mencionar a Deusa da Montanha como personagem não relevante favorita, eu preciso falar dela. Ela é fantástica. É muito divertida mesmo. Tem que pensar na personagem não relevante favorita, né? Não. Aproveitar minha lugar de fala aqui, porque tem coisas que a gente deixou passar nesse mangá que eu queria comentar. Rapidinho. Primeiro, é só curiosidade, eu não sei, eu sinto que esse mangá tem algum subtexto de comentário do Mizukami quanto à era Sengoku do Japão, porque
toda hora tem aquela menção, tipo, não, são esses tempos turbulentos, etc. Sim. Eu não sei, eu acho que o Mizukami tá querendo falar alguma coisa, porque se passa, eles mencionam as pessoas de verdade daquela época. Sim. Eu queria só ter conhecimento pra deduzir do que o Mizukami tava querendo dizer com isso, porque parece muito que tem alguma coisa ali. Primeiro capítulo do mangá, sabe, aqueles que se preocupam por esses tempos complicados. E a outra é que tem uma parte a coisa que eu menos gostei no mangá inteiro, que eu precisava falar. A tribo do vazio lá começa a falar do Senya. Ele ganhou daqueles caras mais que ele porque ele tem o poder de um protagonista. A gente tem que criar um cenário aqui pra ser a luta final, porque só assim a gente vai derrotar o poder de destino dele. E sabe, é o Mizukami querendo fazer essa quebra de quarta parede forçada demais, querendo justificar uma coisa que não precisava. E tem uma raiva lendo aquilo. Você tá tirando o impacto da coisa, assim. Se encaixa um pouquinho melhor quando você sabe que eles estão brincando com a probabilidade das coisas mesmo, sabe? Sim. Essa cena justificou um pouquinho mais pra mim, mas é um pouquinho no nariz, sim. Quando ele fala que o Senna só ganhou de uns caras mais fortes que ele porque ele era um protagonista, eu pensei, Mizukami, você não precisava dessa piscadinha pra justificar, a gente tinha comprado. É só isso. Você é estranho. Gostei de Sengoku Yoko, embora eu tenha tentado encontrar motivos para isso, para essa sensação, mas eu não sei se eu achei a resposta ao longo do podcast, mas eu tenho a sensação que ele é mais longo do que precisava, de alguma forma, e eu acho que tentei verbalizar o que me parecia ser essas partes mais longas, mas a sensação final que eu tive é que em algum ponto eu falei assim, caraca, mas não acabou ainda, sabe? Enfim, mas eu gosto dele de forma geral. Meu personagem preferido, eu vou ficar com o Douren. Boa, verdade. Basicamente o que eu estranho disso aí é eu tentei ser chato e falar que a coisa é ruim, mas eu não consegui encontrar argumentos suficientes, então... Não, eu usei... poxa. Não tem como falar nada assim, eu tenho o poder da edição, eu poderia muito bem tirar isso da edição, mas eu não vou tirar só pra mostrar o quão superior agora. Só pra mostrar o quão superior eu estou acima desse argumento bosta. Ok. Eu, finalizando aqui também, definitivamente foi muito bom reler Sengoku Yoko depois de eu ter uma experiência bem ruim lendo pela primeira vez. Agora, o que estranho é difícil apontar exatamente onde. Acho que muito dele ser comprido demais está bem espalhado, sabe? Uns capítulos aqui com 3 páginas a mais, 3 páginas a mais aqui, 3 páginas a mais ali, e isso acaba talvez se acumulando. 17 volumes é muita coisa, mas no final das contas eu só gostei muito, e sei lá, sabe, da maioria das coisas que a gente reclamou. É muito Mizukami isso, tudo que a gente reclamou, mas se paga, sabe? Tem isso aqui, se paga depois, mas, né, não sei o que. Tem muita coisa que a gente reclama, mas o Mizukami é muito bom no final das contas em amarrar tudo e juntar bonitinho. Então, eu definitivamente gosto bastante. O meu personagem favorito é o Shinsuke. Eu adoro todo o arco dele, definitivamente. Esse negócio dele virar um pacifista no final, sendo que ele começou com esse ódio dentro dele e tal, eu acho muito interessante e foi feito muito aos passos. É muito bom. Beleza. Isso aí, gente. Esse foi o mangá enquadrado de Sengoku Yoko. Fechamos a trilogia do Mizukami. Agora quem voltamos sabe, né? Pra ele só pra próxima trilogia de sucesso dele agora. O quê? Só pra próxima trilogia? É claro, vai surgir 3 mangás muito bons dele ao longo dos próximos 10 anos. Não, mas acho que se surgir mais um, a gente já faz um enquadrado. Não precisa esperar 3, né? Você já não tá planejando a segunda potência do anime dele, não? Tem que esperar terminar. Porra, esse anime dele. Meu amigo, eu tô tão empolgado que você não tem nem ideia. This one time, I was running through the fields when I came across a dead guy with a letter in his hand. A indicação da semana é minha estranha. É sua, vai lá. Eu vou recomendar um quadrinho nacional. É um que eu tinha lido faz tempo, talvez bem de passagem. Eu li uma vez, achei ok. Aí eu li uma segunda e falei, quer saber, tem coisa por baixo aqui, tem coisa interessante. O nome do quadrinho é Matadouro de Unicórnios, do Juscelino Neco. É bem curtinho, eu comprei, né, obviamente.
Eu não lembro de cor aqui quantas páginas. Deve ser tipo 200. Ela é bem rapidinho. 160 páginas. 160. E eu não quero dar muito spoiler da história, mas basicamente é a história do Gonçalo e ele é um serial killer. É uma história de serial killer, assim, no modo bem geral. Ele me lembrou em muitos aspectos o filme Abutre. Você chegou a ver? Nightcrawler? Sim. Muito bom. Bom, mesmo depois de cair o buzz dele, esse filme virou um favoritinho meu. E Matadouro de Unicórnios é bem parecido, é meio que sobre como a sociedade sustenta e dá margem para um serial killer viver e, tipo, crescer e tudo mais, sabe? É muito parecido com Abutre, principalmente no aspecto de que ele tem um senso de humor bem peculiar, sabe? Um humor meio negro, meio pairando a história inteira, sabe? Você acompanha esse personagem, meio que as cagadas que ele faz. O Gonçalo, diferentemente do protagonista de outros serial killers, ele é um cara super falho também, ele erra o tempo todo e, tipo, a gente acompanha pela visão bem íntima dele, então é bem interessante, sabe? Um aspecto, uma coisa que mais me chamou a atenção foi a arte de Matadouro de Unicórnios, porque eu não conheço muito o Juscelino Neco. A impressão que eu tenho dele é que ele foi um desenhista de web tiras, assim, ele tem um estilo bem cartunesco e tal, foi lá e escreveu essa história super dark e trágica quase, e aí ficou esse contraste bem único, sabe, dessa arte bem cartunesca nessa história bem violenta e sangrenta, mas não é uma gimmick, sabe, orna bem, sabe, mescla bem, dá um caráter bem único mesmo, porque assim, falando a verdade, Tirando esse aspecto, assim, a história de Matadouro de Unicórnio não é a melhor coisa do mundo, sabe? Ela tem alguns aspectos bem interessantes, mas eu senti que não é nada que já não tenha sido feito antes. Dito isso, esse aspecto da arte, da quadrinização que ele usa é tão único e tão específico que dá realmente um ar novo pra história. Fica algo bem interessante que vale mesmo a pena ver. Interessante, bom saber. Já vi várias vezes a capa e ele mesmo por aí, mas por algum motivo eu sempre achei que, sei lá, era de terror. É porque a capa dele, eu sei qual é o motivo. A capa dele é preta e amarela, né? Sim. E aí eu lembro que ele saiu na mesma época que saiu o mangá da JBC, que era de histórias do Lovecraft adaptadas pra mangá. Ah, ok. O cão de caça e não sei o que. E é uma bosta. E aí eu associei um com o outro e aí eu fiquei com preconceito de ler. Mas eu fiquei curioso, vou atrás sim. É bem Vamos saber que é interessante. É bem interessante, sim. Principalmente nesse aspecto da arte cômica e do tom cômico mesmo, que nem o Abutre, sabe? Que ele é história dark, mas só o cenário que acontece é tão cômico e tão irônico as coisas que dá um ar de leveza sóbria pra história. Eu gosto muito mesmo. The Matadouro de Unicórnio é uma experiência bem interessante e essa é a minha recomendação da semana. Beleza, então, fica aí essa recomendação. Matador de Unicórnio de Juscelino Neco. Matadouro de Unicórnio. Matadouro. Até semana que vem, então. Semana que vem.